Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Está começando mais um episódio do Sofá é Fácil Falar. O podcast que fala sobre todo e qualquer assunto, mesmo sem saber de absolutamente nada. Eu sou o Wilber Toleto, o pai de família, o patrão dessa bagaça. Eu tô aqui com ele, o Ted Beer, o ursinho malvadeza, Ralph Ricardo, senhoras e senhores. Aê! Olá, pessoal. Como vocês estão? Por mais incrível que pareça, conseguimos lançar episódios seguidos. Nossa, isso já tá sendo um marco na vida desse podcast. Operando milagres. Não tem jeito. E hoje a gente vai ter participações que daqui a pouco vão se pronunciar, mas uma que não vai se pronunciar são os vizinhos do Will aqui, viu? Tá difícil Não, aqui. tá tendo Tá uma feira hoje. aqui que eu nem sabia que ia ter, mas segue o jogo que no final tudo vai dar certo. Isso, no final tudo dá errado, é isso. Daqui pra frente é só pra trás. Uma aspa do nosso convidado de hoje, hein? Fortíssimo. A gente conta hoje com a ausência do homem que ama, o ser londrino que ousou vir para o interior de São Paulo para entregar seu coração. Dandan está ausente por motivos profissionais, mas nosso convidado de hoje, ele supre qualquer ausência. Vale por uns 3. Vale por gente, viu? Ele que é produtor artístico, músico, rei do pica-pau da guitarrinha, que dança demais e tem um quadradinho melhor que o meu. Ele que é Vasco e nada mais. Pode falar, Vasco e nada mais. O professor Cleiton Pereira, senhoras e senhores. Aê! Que prazer, que honra. Que gostoso. Nossa. Fala comigo, professor. Obrigado pela apresentação. É uma honra estar falando com todos vocês novamente. Eu tô com saudade demais. Pô, é bom estar junto, mesmo à distância. E eu quero logo estar com vocês presencialmente para matar a saudade que a gente sempre tem, né? Que é algo... Venha. A gente quando se encontrava mais de uma vez no mês, tocando e tudo, já tinha saudade. E agora, quando a gente fica mais tempo espaçado, aumenta ainda a saudade. Demais. Poxa. Sempre bom tê-lo, ainda que online. Sempre bom tê-lo, é isso. Pô, falei aqui de algumas profissões do nosso querido professor, que inclusive foi professor também, assim como eu. Pô, já estamos aumentando a quantidade de professores aqui assim nesse podcast. Assim como você? Hein? Pô, eu fui professor, assim como eu. Ralph, é só ser professor, então. então. Ele não perde. Não, o Ralph, ele tá batendo recordes, cara. Cada vez mais cedo... Ele joga nossa bandeirinha do explicit pra cima, cada vez mais cedo. Ele tem isso aí, ele tem essa artimanha aí, né? Ele tem essa carta Ele aqui, tem. né? No último episódio, a aspa dele foi tão forte que foi pra capa. Eu tô ligado. De tão forte que foi a aspa dele, foi pra capa, mano. Foi muito bom. Eu não falo mais nada, né? Eu desisti, eu larguei de mão. Mas eu fui tio de parquinho eu fui. Você é educador, né? Infantil. Eu trabalhei na educação infantil. Eu já trabalhei da creche até o ensino médio. Caraca, que massa. E você, uma galerinha já. Você usava da música ou você era professor de matéria específica? Da música. E foi parte quando a educação integral, né, se tornou parte da matriz curricular nas escolas, foi quando eu trabalhei bastante tempo em escolas. Trabalhei em escolas particulares, municipais. Então, creche e escola eu trabalhei também. Já tive alunos de 6 meses no berçário, numa escola particular. Alô, Zé. São muito pequenininhos. E é legal Famoso porque você vê, sei lá, eu presenciei coisas do tipo, antes mesmo dos pais, eu vi as crianças começarem a andar, começarem a balbuciar e pronunciar alguns nomes mais próximos, assim, como pai e tal. Então é legal você perceber nessa fase, coisa que você está vivendo, né, Will, também, né, com o José. É uma parada. Então é legal, você vê que a evolução é muito rápida, né? E você tem esse privilégio de estar usando ali o pano de fundo da música, né, com a musicalização para os bebês, é muito interessante, porque você vê que a atenção deles acontece na música. E foi muito bacana, foi muito maneiro, foi um tempo muito bom da minha vida. Pô, que da hora. Aí você também recentemente, acho que foi o seu trampo mais duradouro, acredito eu, você foi produtor cultural na Fundação CSN, certo? Uhum. Na verdade, Pô, antes da Fundação CSN, eu trabalhava com a produção cultural em alguns outros eventos, né, com uma produtora independente de Volta Redonda, com alguns amigos. Então, já tinha feito alguns eventos. Mas muito voltado pro recorte da música, né? Então já tinha feito alguns eventos alternativos, outros eventos em alguns teatros aqui em Volta Redonda e região, algumas coisas em escolas também.
Mas aí, em 2017, 18, eu acho, veio o convite para fazer parte lá do Centro Cultural da Fundação CSN, né? Que eu trabalhei lá até o finalzinho do ano passado. E foi uma experiência muito boa, né? Foi um lugar onde eu consegui colocar em prática muito do que eu já tinha adquirido de conhecimento profissional também e ganhar diversas ferramentas para poder dar um passo muito maior assim nessa ideia da produção, na ideia de uma construção mesmo na produção executiva, de produção cultural como um todo, né, também, porque lá o meu leque foi um pouco mais aberto do que o da música, né. Eu trabalhava com exposição de artes, visita mediada, apresentações de teatro, apresentação de dança. Então tinha uma outra frente também, né, muito também voltado para ações educativas. Então, além do recorte da música, eu tive uma expansão assim do olhar, né? Dessa amplitude do sem que falar é que a também, cultura. eu acho que rolaram também muito mais recursos, né? Não digo só financeiros, mas talvez o know-how que você teve foi maior por conta de ter, sei lá, trabalhado com diversos tipos de artes diferentes e eu acho que esse recurso de você chegar e ter espaço para poder fazer as coisas, até acredito que com produção musical, eu lembro que você contava com um estúdio excelente, um palco, um auditório maravilhoso, poder trabalhar, equipamento, tudo mais. Eu acho que esse tipo de recurso ajuda você a aprender mais e também faz com que você consiga produzir melhor. Né? Ah, claro. Posso estar falando besteira, mas... Ixi, não, com certeza. Pode estar falando besteira. Não tá falando certinho, mas o interessante é legal que, pô, botar a mão na prática, né? Então, isso. Foi muito da minha vivência, era isso, de estar ali, pô, por ser músico, colocando a mão em tudo, fazendo as paradas acontecerem desde o início ali. E o lance da produção é que você tem que prever todas essas coisas, né? Nas primeiras etapas de pré-produção e até o final, numa pós-produção, com prestação de conta. Então, tudo estava nesse trabalho lá. Então, foi interessante. Eu aprendi bastante coisa nos últimos anos. Ah, que massa. Primeira vez, deixa eu só falar um negócio aqui. Primeira vez que esse podcast aqui fica com um assunto sério. De um tanto. Não, eu tô estranhando, eu tô só esperando. Não, o mais cara engraçado. O cara tá falando chique, o cara tá falando pausado, o cara tá falando faltando com. falar putaria. Porra, vai tomar no cu, tá ligado? Não, o mais engraçado é o seguinte, porque todos os outros episódios em que eu fui mencionado, tudo era putaria e zoeira. Entende? Tudo era o Cleitinho. Caralho, o Cleiton não sei o que é lá, que o Cleiton é foda. Porra, a minha imagem já chegou de um cara zoão do caralho, entendeu? Não, aí chega aqui falando sério, nesse tempo todo. Primeiro. Vai vendo aí. A gente tem que fazer essa cama primeiro. Depois a gente vai pra bagunça. Vai ter Então bagunça. tá bom. Confia em mim, nesse podcast não tem como não ter bagunça. Mas uma curiosidade minha, que talvez seja bacana pra quem não sabe, o Cleiton é guitarrista, pica-pauzeiro do quarto do L. Maravilhoso. Lá no quarto do L tem muito pouco pica-pau. Porra, tem muito pouco pica-pau. Mas Caralho. assim, o seu envolvimento com a cultura veio por conta do quarto do L ou o quarto do L aconteceu depois do seu envolvimento com a cultura? Pergunta bonita. É verdade. Pô, tu mandou bem demais nessa aí. É legal, pô. Caraca, É nem bom parece o situar. Will. É bom situar todas as coisas assim pra responder. Eu sou de Volta Redonda, uma cidade do interior do Rio de Janeiro. É uma cidade que ela é situada em um eixo, né, entre Rio e São Paulo, estrategicamente. E essa cidade é uma cidade nova. E Casa do nosso maravilhoso gigante de aço, o Voltaço. Exatamente. Gigantesco. O grandíssimo, Gigantesco. o Esquadrão de Aço. Isso. E assim, essa ideia, né, do Esquadrão de Aço e tudo é muito pela representatividade do que é a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi instalada aqui na Revolução Industrial, né, nessa parte do que o Brasil viveu, e aqui é um eixo muito importante devido à indústria. Então, na contramão disso tudo, tem um pouco do que a minha família e a minha construção de vínculos foi se estabelecendo lá atrás, né? O meu avô veio para Volta Redonda, antes de Volta Redonda ser Volta Redonda, meu avô Onofre Alves Pereira e a minha avó Páscoa Diório Pereira vieram para Volta Redonda. Dona Páscoa. A grandíssima, que vocês conheceram. Ralph não conheceu, né? O Will conheceu minha avó. Eu não conheci. Vieram para Volta Redonda, antes de Volta Redonda ser Volta Redonda, e meu avô começou a trabalhar, porque aqui era um polo, né, de muito trabalho. Então, muitas pessoas, muitas famílias migraram de regiões do Sudeste para Volta Redonda. Então, Era meu tipo avô Zanaga, também... então.
Era tipo um Zanaga. Não, Tipo um Zanaga aí, eu gosto né? porque- É verdade, é um eu pouco gosto disso. que Americana e Volta Redonda são cidades muito parecidas Verdade. em sua formação, o próprio Planejamento. clima das cidades são bem parecidos, eu gosto muito disso. É, verdade. Eu acho assim, um pouco do relevo é diferente, né? E a estrutura, mas tem Isso é uma com cidade certeza, planejada e tal, então tem um pouco dessa similaridade mesmo. E A Americana é uma cidade mal planejada. E a Volta Redonda também não é tão bem planejada assim, não. Mas é diferente um pouco. Então, aqui tem mais morros, aí tem menos um pouco. Aqui tem um pouco mais de bairros mais periféricos, então tem um pouco disso. Que é um reflexo, talvez, do Estado, né? Mas deixa eu retomar lá, falando do meu avô, que veio pra cá. O meu avô veio, começou a trabalhar na CSN e tudo mais, pá, beleza. Meu avô, o meu pai nasceu no Espírito Santo, mas já a minha tia e a família a minha avó tem 4 filhos. Na verdade, são 2 filhos e 2 filhos adotados. São 4 filhos que vieram do Espírito Santo para cá. A minha tia, que é a mais nova, foi a única que nasceu em Volta Redonda. E nasceu bem no comecinho, assim, e tal. Minha tia tem 52 anos, a mais nova. E os outros meus 2 filhos foram adotados e vieram com a minha avó para cá. Minha família inteira veio do Espírito Santo para cá. E o meu pai nasceu lá e veio para cá, mas o meu avô foi o primeiro a trabalhar em Volta Redonda. A minha avó costurava, que foi algo que ela aprendeu lá no Espírito Santo, né? Então ela fazia muito do uniforme, remendo, do peão, trabalhador, né? Fazia muito uniforme, costurava alguma coisa para a galera da usina e meu avô trabalhando na usina. Logo depois, assim, um pouco mais de tempo, pula assim, uns 20 anos, aí meu avô teve um acidente na siderúrgica que o deixou surdo. Ele perdeu quase tudo de um ouvido e ficou com 25% num outro ouvido. Então, o meu avô ele se aposentou um pouco mais cedo do que deveria. Então, meu avô, com uns 50 e poucos anos, já se aposentou. Quase 50 anos, assim. Vou chutar, assim, mais ou menos, que eu não sei de fato a data. Ele se aposentou muito cedo. E meu avô continuou fazendo as coisas dele. Como meu avô veio com essa ideia da roça, né, do Espírito Santo, então ele continuou fazendo um pouco desse trabalho. Então meu avô plantava uma coisinha ali, outra e tudo mais, mas tinha essa renda da aposentadoria dele. O meu pai pisou uma única vez na CSN e nunca mais voltou, e eu nunca tive interesse nenhum de trabalhar lá. Então a minha construção foi um pouco à margem do que é a industrialização na cidade. Lógico, a cidade é a cidade devido ao que a CSN proporcionou, né? E vamos colocar esse proporcionou em aspas aqui. Então, a evolução do que é a cidade foi devido a ela, mas também teve toda uma construção alternativa e paralela que faz com que a minha formação possa ser estabelecida. Os meus amigos, hoje em dia, eles também são professores, são publicitários, são pessoas que trabalham com outro ramo que não seja a indústria. Alguns dos meus amigos lá de trás, estudaram engenharia e queriam entrar. Porém, a gente sabe que não é o melhor caminho, vou colocar assim. Não é o melhor mercado, né? Ainda mais aqui. Então, a parte desse cenário, dessa formação, foi um pouco além do que a cidade proporcionava. Então, tem um pouco dessa força militante, entende? Do que você está construindo. Porque você tem que lutar contra algo que é soberano na cidade. Então, a cultura, a formação cultural da cidade sempre foi um pouco dessa, né? De tentar ganhar espaço por uma cidade que se industrializava, que se formava em capital e pensava somente nessa proposta. Então, a minha formação cultural, a minha percepção cultural antes do quarto do L já era um pouco disso. Eu lembro que, adolescente, assim, com uns 11, 12 anos, eu comecei a andar de skate. Chorão eterno. É isso, Brau. É isso. Eu comecei a andar de skate. Aí eu andava um pouco de skate. Tem um pouco dessa cultura que envolve o skate, né? Mas eu lembro Chorão que, inclusive, já foi andar de skate na praça de Volta Redonda, aquela perto do shopping lá. Já ouvi um relato dessa história, que teve um show do Charlie Brown em Volta Redonda, e no meio da madruga... Teve vários shows. Foi lá na praça andar de skate, de Coatic Pray. Só quem Teve vários shows do Charlie Brown Jr. aqui em Volta Redonda. Tinha uma época Marginal alado. Que rolava várias feiras, assim, feiras da primavera, algumas coisas assim. Tinha vários shows do Charlie Brown. Eu assisti alguns. E nessa de andar de skate, cara, eu lembro que tinha um festival, que foi o início, assim, do meu despertar, assim, para uma cultura alternativa, né? De banda e tudo mais. Que era o Freak Show. E no domingo, eu cresci também em uma família cristã, presbiteriana.
Então, no domingo Não, mistura as escola coisas. dominical pela manhã. Ou é cristão, ou é presbiteriano. Alô, mistura Dandan. as coisas, Alô, mano. Dandan. Pelo Não amor cabe, de né? Deus. O Dandan presbiteriano também, pô. O time aqui é forte. Sacanagem. Dandan. Mas vocês estão ligados que mesmo, pô, o Ralph, né, no catolicismo, você sendo... O que é mesmo? Nem sei o que é. Pode contar. Mas, então, isso aí conta como alguma coisa? Já deixou de ser seita? Protestante, Deixou né? de ser Não, seita já? já tem Já tem um tempo já que é tá. aceito no Brasil. Então, brincadeiras à parte, mas domingo é um pouco desse culto, né, que precisa acontecer. Então tinha escola dominical pela manhã e culto à noite, né, celebração à noite. Mas, pô, era o dia do freak show, cara. Era o dia do show. Era o dia que rolava a parada. Não tem jeito, E, pô, eu comecei a tocar muito cedo também, então logo eu tocava na igreja. Mas, cara, eu dava o esquema, dava o golpe de poder ir de skate do meu bairro, da Vila Americana, até a Vila Santa Cecília, onde rolava o freak show, de skate só na remadinha para poder assistir os shows. Então, um pouco desse despertar aconteceu antes. O Quarto do L surge em 2010. Que já tem um tempinho também, né? Já tem uma história aí, 12 anos já de Nossa, banda. falar de 2010 que tem Parece um tempinho que foi ontem, mas tá pra né? base de 12 anos aí já. Caraca, mano. Muito tempo. É chão, pô. É muito tempo. O Quarto do L surge em 2010, mas um pouco do que a minha vivência já estava ali sendo construída. Antes do Quarto do L, eu já tive outras bandas também. Eu tocava em outras bandas antes do Quarto do L. E é legal, o início do Quarto do L é importante porque o Vitor, né, que vocês conhecem também, o vocalista do Quarto do L, ele tinha se mudado para uma outra banda, porque ele fazia parte de uma outra banda também, para São José dos Campos, interior de São Paulo também. E ele estava voltando para a Volta Redonda, de volta na volta. Voltando Pra volta. E começou o Quarto do L. E aí logo eu já conheci o Vitor de vista, a gente já se encontrou algumas outras vezes, assim, mas logo a gente se aproximou, bem no início do Quarto do L. E o mais engraçado é que o início do Quarto do L eram os 3 irmãos, o Vitor, o Rafael e o Vinícius. Eram só os 3 irmãos, cara. Era o caos. Era O Hansons, né? O Hansons, né? Era o capeta, o satanás. Só o save, entendeu? só o Eles save brigavam pra funcionar. o tempo todo. Mentira. Nem tanto assim, mas tinha um pouco, né? Porque é convivência com irmãos. Eu tenho irmão, eu sei como é. Então tinha um pouco disso, mas logo a proximidade e o interesse em fazer a proposta do Quarto do L fez com que a gente se identificasse muito. Eu entrei bem no começo. Bem no início do Quarto do L. Então aí começou o Quarto do L e eu falei um pouquinho também do que veio antes, assim, né? Que tem vários outros desdobramentos aí também. Entendi. Pô, que massa. Bom, é assim, eu faço um paralelo, pelo menos com a minha história enquanto músico e a história de muitas pessoas que eu conheço. Que é como você enxergar alguém tocando tem um despertar tão absurdo na vida de uma pessoa. Cara, é assim, a primeira vez que eu vi um show na minha vida, acho que foi na escola ainda, nessas apresentações, show de talento de escola, assim, e tinha uma banda de uns caras mais velhos, tocando, e eu lembro de um rapaz até que é falecido hoje, que era um cara jovem até, e ele tocava violão, e ele tocava Legião Urbana, e cantava as músicas, eu falava, caraca, deve ser muito massa ser esse cara, pô, eu preciso tocar. Que foi quando eu comecei com o violão, eu tinha, sei lá, 11 anos também, e quando eu comecei a frequentar a Igreja Batista, eu via Todos a banda, os dias quando era isso. Aqui não toca Legião? Que merda. Aqui não toca Legião na Batista, que chato. Não, quando eu comecei a frequentar a Igreja Batista, eu vi aquela banda aqui, diga-se de Somos tão muito boa. Parei. Contra a Igreja Batista, não tem jeito. Enfim, eu vi aquilo e falava, nossa, que absurdo, Então que máximo é ser o cara que tá tocando, mano. Em mim ele pode bater, merda. Aí fudeu, né? Eu alcanço o Ralph daqui, pô. E eu vejo isso, tipo assim, você cresceu vendo o teu pai tocar, né? Vi. Pô, muito. Desde que eu me entendo por criança, Isso meu pai já muito tava massa, tocando. Isso é muito Desde que eu me massa, entendo por cara. criança, meu pai já tava com violão. E é engraçado porque, assim, quando eu comecei a querer tocar, eu tinha uns 10 anos. Aí meu pai foi tentar me ensinar. Meu pai toca bem violão, sabe? Não Tem conseguiu até hoje. Tem aqueles Até hoje não conseguiu. vícios de tiozão, né? De tocar violão. Coitado. O que foi, Will? Eu falei junto, desculpa. Seu pai tentou te ensinar e não conseguiu até hoje, que até hoje não aprendeu.
O aprender Ele é tentou me eterno. ensinar. Não tem... Aí, Certo, aprender é eterno. aí, ó, Ralph. Caraca, Ralph. Caraca, uma falei fora e uma bonito, hein? dentro. Ele Pô, tá falando, eu também ele tá sei falando falar porque bonito, ele é um caralho. bosta também no violão, né? Só por isso ele tá falando. Ele é péssimo no violão. Ele Cara, só meu pai engana. tentou só. ensinar, ele Tá tentou bom. ensinar algumas coisas. Aí eu lembro, eu tenho essa memória, assim, de meu pai chegar cansado do trabalho e eu tá tentando tocar o violão dele, assim, e ele me passar um exercício que seria, sei lá, vou falar agora, talvez seja uma linguagem muito de músico, né? Polegar, 1, 2, 3, polegar, médio, indicador, anelar, né? Sei lá, sabe, indicador, médio, anelar. Ou um exercício pima, assim. famoso pima ou pimiamia. Pimiamia já é exatamente, Quem manja, exatamente. pimiamia. Um pouco desses exercícios assim, e ele eu não não ter entendi, a paciência para poder explicar que seria, pô, o polegar na sexta corda, o dedo indicador na terceira e tal. Ele não tinha essa paciência para explicar. Eu lembro dele me deixar fazendo isso e ir tomar banho. E deixar, tipo, vou tomar banho aqui, você fica fazendo isso. Aí eu tinha aquela memória do que era o som, sacou? E não de como era feito, porque ele não tinha me explicado. Então eu fazia de um jeito usando somente o polegar ou usando somente o dedo indicador para poder tocar aquele som. E ele lá do banheiro gritava assim: "É isso aí, filhão! Muito bom! Muito bom! Muito bem!" E eu tocando Da hora. tudo errado, entende? Vai, Eu tocando tudo errado e eu com aquela cara de tipo assim: "Aí, ó, sou foda mesmo, né?" Tudo errado. Aí ele saía do banho, né? Você chegando e aí, filhão, como é que foi? Faz aí pra eu ver. Ele: "Não, tá errado, tá errado, tá errado." Aí não tinha paciência. Pô, também aí já não tinha paciência, não tinha como. Aí, pô, Tava nessa de roubando ver no joguinho, você tocando, tava. eu já tava roubando, já tava macetando ali já. E aí, cara, nessa ideia de ver as pessoas tocarem, eu lembro que os meus... Caraca, a parada veio assim, pá, muito, muito forte pra mim, que era tocar bateria. Porque, como eu falei, eu cresci numa igreja presbiteriana. E só tinha piano e o meu pai que tocava um violão no início. Era muito disso, entendeu? Era, vamos abrir os salmos e hinos no cântico 365, e aqui vai fazendo isso aqui lá e tal. A igreja cantava dividindo vozes, entendeu? Tuas obras de coro. A parada era assim. Como vaso de esplendor. Aqueles três presbíteros, aqueles senhores mais antigos fazendo baixo. Com júbilo, fui falar do céu. Era uma parada nesse Bonito nível. demais, pô, não tem jeito. É bonito, mas é nesse nível, entende? Era isso que rolava. Aí quando, velho, um dia, de alguma forma, surgiu uma bateria pinguim na igreja. Cara, Ali já era, filho. Todos os amigos da rua que tem bateria lá, né? Agora tá rolando um negócio de bateria lá. Eu falei, não, eu quero tocar negócio bateria. aí na igreja agora. Exatamente. A igreja tá com tudo, hein, pessoal? A igreja tá com tudo, hein? Jesus entregou uma bateria lá. Exato. Aí comecei a estudar, cara. Tinha uma galera que também queria estudar. Tinha um amigo próximo meu que ele tava voltando pra Volta Redonda também, né? E era da igreja. E ele começou a estudar. A gente tinha a mesma faixa etária ali, então era um incentivo. E não tinha quem tocasse. Então eu fui estudar bateria no início. Aí eu falei com meu pai, pô, pai, eu gosto de violão, pai. é legal, mas eu quero tocar bateria. Ele não toca, meu pai não toca bateria, não tocava e nem toca. Então ele falou, então você vai Pai do estudar. Cleiton chorando. Eu não criei filho pra ser baterista. Deus que me livre. Eu elogio do banho esse moleque Pô, e ele eu dá uma banco, eu vi esse dessa. moleque tocar tudo errado. O que que eu Tô fiz? O que que eu fiz pra merecer um virar filho baterista? baterista? Aí, cara, meu pai falou assim, tu vai estudar bateria então. Aí nessa eu comecei muito cedo a estudar bateria com um cara incrível aqui de Volta Redonda, que é o Toninho Batera. Eu, quando Pô, se comecei o a cara estudar... tem o nome de batera no Sei nome. lá. Exato, Batera. mano. O maluco Porra, tem o vai tomar sobrenome de não, Batera, não, pô. não, Qual que é o sobrenome dele? Batera, entende? É diferente. Senhor Batera, pô, outra pegada. Então, esse fato de falar senhor era uma coisa que é engraçada. Pô, muito novo, e meus amigos e tal, banda na rua, começar a tocar, não sei o quê, e tananã. Fui estudar bateria bem no início, quando eu cheguei já era um senhor que dava aula de bateria. Sacou? E aquilo já, falei assim... Não bate, né? Tava E aí? esperando um maluco de... Pô, eu tava esperando um maluco de 19 anos que ia me ensinar a tocar aqui um CPM 22, entendeu? Tirar uma música do... Um doidão de Cabelo dreadlock, comprido. doidão de dreadlock. Exato, velho. O maluco ia chegar com Ensinar a a tocar um peita do Charlie Nirvana, Brown. entendeu? O maluco ia chegar com a camisa aqui. Chega um Cheirando a camisa- cigarro. Chega um a senhor, cigarro, a bandana vou do descrever Rush. vou descrever exatamente como foi. Era um prédio no terceiro andar, que dava aula de bateria. Aí eu lembro que eu ter chegado já estava no terceiro andar, e ele tinha chegado um pouquinho depois, estava subindo as escadas. Quando eu olhei que eu vi ele de calça jeans,
Aquela calça jeans eletricista, pode crer? Aquela calça jeans que tem um pano mais grosso. Larga, Aquela que tem um pano mais folgada. grosso. Sim, folgada. E o jeans é bom, o jeans é de qualidade. Calça Pra jeans, durar. aquele sapato que você só enfia no pé, tá ligado? Meu pai usa muito, o sapatinho de só enfiar no pé. Camisa polo pra dentro da calça, canetinha no bolso, pã, que não sei o que lá. E as apostilazinhas, mano, tudo embaixo do braço, com uma pastinha. Vem subindo esse senhor as escadas assim, ele passa por mim e fala, opa, tudo bem, boa tarde. Opa, Ele, eu sou bom professor de bateria, aqui que é aqui. Aí eu falei, cara, mas esse meu preconceito inicial, ele foi quebrado em tudo porque ali abriu a minha cabeça pra música. Eu lembro de na primeira aula estudar um ritmo de valsa, na segunda um ritmo de balada, depois um tango, polca, cúmbia, tchá-tchá-tchá, bolero 1, bolero 2, Tchá-tchá-tchá. bolero 3. Tô falando sério, era um negócio que eu falava, marcha. Não, eu acredito. Eu dei aula E, de cara, violão por acho que um ano e pouco, e nas apostilas que geralmente eu usava, porque eu usava a apostila da escola, né? Era bolero e valsa eram os primeiros, assim, disparados, assim, ritmos a se estudar, porque você ensina ritmo e melodia, né? Você ensina tempo, contratempo, logo a partir compassos daí, diferentes, né? Do que é Isso, uma exatamente. música pop, né? Um pouco um rock que tem esse formato mais de 4x4, né? E é animado, né? Tipo, Não, eu lembro disso. não Legião Urbana, né? Então tinha muita coisa. Eu lembro dele colocar o vinil, cara. Colocar o vinil pra Nossa, tocar é e falar, forte. vamos tocar junto. Eu botava um vinilzão rolando assim nas caixinhas de som, assim, num aparelho gradiente com as caixas e tal, aquele gradientão. 5, sabe? Que você botava fita, o vinil e tal, não sei o quê. Botava e tinha que tocar Fez junto. o grave bater. Aí, pô, maneiraço. Ali é a minha cabeça. Já, pá, caraca, tem outras coisas, tem outras possibilidades. E eu era muito... Era não, né? Eu sou muito chato. Então eu tinha aquela história de... Eu concordo, de eu concordo. Eu tô aqui aprender pra concordar. aquilo Tô aqui e pra concordar. estudar. Eu tinha aquilo Chato pra de aprender aquilo. Então eu ia pra aula, aprendi um ritmo novo. Aquilo tinha que acontecer pra mim. Vamos aprender um ritmo de bolero. Sei lá, ele me passava uma música do Reginaldo Rossi, que tinha uma pegada de bolero, pra tocar. Grande. Aí, qual que era olha o caminho que eu fazia, né? Pô, não dá pra você tocar uma música dessa dentro da igreja. Eu não tinha uma bateria. E eu tinha que estudar na igreja. A minha avó, ela sempre foi diaconisa da igreja e ela foi zeladora da igreja por muito tempo. Então ela tinha a chave da igreja. Eu chegava da aula de bateria e falava assim, vó, eu queria ir lá estudar. Ela, não, porque não pode, que essa hora, que não sei o que lá. Eu estudava à tarde, fazia um curso de manhã que tinha que fazer, né? Porque você tá fazendo música, mas você Tinha não que pode fazer, pra deixar virar de gente, estudar. pra virar gente. Exatamente. Então eu Informática fazia. básica, né? Eu fiz Aqui todos. nada um Senai. Nada um Senai. Eu fiz todos do Faetec aqui em Volta Redonda, praticamente. Então eu fazia uma informática de manhã, de tarde eu estudava, e à noite eu tinha uma aula de bateria 2 vezes na semana, 1 vez na semana, não me lembro. No dia da aula, não era um dia que tinha alguma reunião na igreja, algum culto na igreja. Então eu passava na minha avó e falava assim, vó, preciso ir lá estudar, então me dá a chave aí. Eu chegava na igreja, esmerilhava a bateria e gritava cantando. Macetava. Aqui, dessa mesa de bar. Eu passava na rua, eu não entendia nada. E tinha um maluco lá tocando. acontecendo com essa Você igreja já aqui?" cansou de escutar cena de caso de amor. Aí tinha viradinha escritinha assim, ó. Não, tinha virada A virada escrita na toda fora de partitura. tempo. Pá! E fazia a parada. Então, era muito desse lance. Então, ali a minha cabeça abriu para poder aprender a tocar e tal, ter banda com a galera na rua. Eu lembro que a galera já me via como alguém que, pô, não, o Cleiton tá estudando, então o Cleiton tocava uma coisa. E tinha uns amigos que, tipo, porra, maneira é Ramones. Então, tocava 3 acordes ali, tava felizão. E fazia a parada e eu achava nessa- massa. Pô, eu tenho um amigo que é assim até hoje, mano. Inclusive está presente. Eu costumo falar que o Ralph... Eu tenho 4. Eu ele tenho tem 4 acordes. Não tem ele como. tem um dom, Não vem- ele 4 tem um dom acordes que é bom. estranhíssimo. Pô, O eu Ralph, ele tem um adoro. dom que é estranhíssimo. Ele consegue tocar worship sem ser gospel. Assim, quem ouve Lighthouse, no fundo do coração, sabe que aquilo ali é worship. É igualzinho. Ele apela pra emoção. Repete aquilo ali 1 bilhão de vezes, apela pra emoção. E é isso, faz show assim. E tem gente que acompanha, viu? Esse E é o tem pior. gente que gosta, viu? Tem gente que gosta. Esse que é o pior. O X O da Ralph é questão. o worship Tem gente que secular. gosta. É o Ralph.
Ele conseguiu. Ai, Mas é um pouco Ele disso aí, conseguiu. eu acho que eu falei bastante assim do lance de como eu comecei a tocar, né? Eu comecei estudando bateria, mas um outro ponto interessante de falar disso é o seguinte, como eu falei, eu não tinha comprar uma bateria hoje é muito difícil, naquela época impossível. Não tinha como comprar uma com bateria. certeza, imagina. Eu dei a sorte, né, vou chamar assim, de poder ter a igreja como um lugar para poder estudar. Então foi bom. Mas, cara, assim como eu também sou meio chato para fazer as coisas, meu pai também é. A minha primeira bateria, meu pai fez, cara. Meu pai fez Quê? uma bateria. Mentira! Sério, meu pai fez. Eu lembro até hoje que um compensado que dava para usar para fazer bateria era mais barato, era um Varolflex. Era um compensado que ele entortava. E meu pai tem um pouquinho dessa manha da marcenaria, assim, também. Saca? Então ele começou a fazer, cara. Eu lembro cara, era impossível comprar peças de bateria separadas. Você não comprava um aro, uma canoa na cidade, sabe? Era muito difícil achar em lojas de música. Meu pai ligava para São Paulo e falava assim, numa loja: pô, tô querendo comprar 2 aros 13, 2 aros 14, 2 aros 16, 2 aros 22, e as canoas e os parafusos, e improvisava essas coisas e construiu uma bateria para mim. Ficou uma merda. Não, isso eu tenho plena Mentira. noção, com certeza. Não, não pô, eu ficou tava uma com merda. uma expectativa Não é, mas assim, altíssima aqui escutando, velho. eu tenho esse sentimento de que os pais dos anos 90 são esses pais que vieram, em sua maioria, migraram da zona rural para a zona urbana. Os pais dos anos 90, eles fazem qualquer coisa. Eles conseguem fazer qualquer coisa. Eles têm essa tudo um pai habilidade. fazia. Pô, eu lembro que eu tinha... Pô, eu não consigo me esquecer desse brinquedo. Meu pai, ele pegou uma tábua um pouco mais fina. Ele fez as cantoneiras, assim, pensando numa bandeja. Como se fosse uma bandeja, assim. Uhum. E ele deixou espacinho para 2 golzinhos atrás das cantoneiras e colocou um espacinho para cair a fubeca. Ele bateu o prego, desenhou um campo de futebol, bateu os preguinhos nas posições dos jogadores e a gente usava aquilo para jogar futebol de fubeca, com o dedo. A gente ia batendo nos preguinhos que eram os passes. A gente jogava bola com aquilo ali. Mano, era primoroso, lindo. Meu pai fez a coisa mais aqui no linda do Rio a gente mundo, chama assim. de futebol de botão, é isso mesmo, né? Não, é O quase fubeca igual. é Só que- com a tampinha só com o dedo, não é? Não, é não, isso? não. A gente fazia com uma fubeca mesmo. A gente colocava Que é uma fubeca fubeca? ali, uma bolinha. Fubeca. Bolinha de gude. Ah, tá. Bolinha de A gente também não chama de colocava uma- fubeca. Então, eu tô ligado, tô ligado. Aqui também já Colocava tô uma ligado bolinha de nisso. gude e ficava empurrando com o dedo. Só que você só podia chutar de dentro da sua... Essas eram nossas regras, né? Dentro da sua área. Aí a bolinha ia batendo nos pregos e tinha que chegar até o gol. Pode crer. Se não chegasse, azar o seu, era a vez do coleguinha chutar. No Nessa caso, mesma era o meu pegada aí caso. de construção e tudo, não sei se vocês já viram, que era um campinho também com os pregos e jogava com uma moeda. Já Sim, viram esse? esse pra é mais forte. Tinha também. Esse aí, pô, eu lembro de brincar muito. Você queria dar Pô, eu um tenho- maior chutão, já raspava o dedo no prego. Vrau! A cutícula dava aquela levantada assim. ó. Caraca, Pô, mano. tem um muito forte que eu não consigo me esquecer. Eu não sei o nome dessa brincadeira, mas é aquele joguinho que você faz com as tampinhas de garrafa, que você Sim. usa 3 tampinhas, você começa chutando Ah, do meio e você tem que ir sim, passando pelo e meio. passando você... pelo meio. Maluco, Mano, isso aquilo é muito forte. Bom. É Muito muito bom. bom, Isso é mano. Quando eu ia maneiro, nas cara. escolinhas de futebol, Vai que ficando eu cada sempre vez mais fui craque, difícil. né? Sempre fui craque. É, o Ralph é Eu jogador. sempre fui do meio do jogador. O Cleiton, ele teve o prazer de não só me ver jogar, como também estar no meu time. Nossa, É verdade. Foi incrível. É verdade. E no banco de espera, enquanto tava tendo os treinos, a gente fazia isso mesmo. Pegava uma garrafinha, três tampinhas de garrafa. O gol a gente fazia com a mão, né? 2L pra baixo aqui, ó. Claro. E dava até uma roubadinha, né? Quando você faz assim, um chute. Opa, De repente o gol mexeu mexia sem assim, querer né? aqui. ó. Você não fez o gol não, parceiro. O gol ficava pequenininho. Você falou, não pode não? Não pode não? Pensei que podia, pô. Poxa, jurei que podia. Nossa, Ué, mas isso, nossa, você destravou uma memória, nossa, Um muito saudosismo, forte, né? ó, Agora muito bateu um forte. saudosismo. Se eu Puta Mas deixa eu se eu terminar, colocar a mão pariu. no olho aqui, eu tô desse tamanhozinho aqui agora, ó. 6 Caraca, aninhos mano, sentado lá no Aqui, fundo era lá. muito Deixa eu terminar o lance da bateria lá, que eu tava falando. A bateria Fala. não ficou É, bonita. seu pai fez. É, né? cara, eu fiquei triste já que ficou Bateria velho. boa que Eu seu já pai falei frustrei, isso. né? Eu frustrei os sonhos de todo mundo ali agora. Poxa, velho. Mas na verdade foi Eu o pensei seguinte. que você falou, hoje em dia assim, ele é conhecido como Otradex, sei lá, Odrex, que é o nome da bateria. Então, imagina. Cara, meu pai fez a bateria. Ela não ficou esteticamente bonita. Mas o som saía ficou som. muito bom, cara. O som ficou legal. Pô, é ficou isso. bom pra caramba. Porque é aquilo. Meu pai teve que comprar as coisas separadas. Então, pra você comprar um jogo de pele, era mais barato.
Só que como meu pai fez a própria bateria, nem toda a pele funcionava. Então ele teve que comprar uma pele para cada um dos tambores da bateria. Aí eu lembro que a caixa é ok, era 14 e a caixa ele não fez, que você comprava uma caixa separada já dava. Mas para os tons ele teve que comprar separado. Então as peles que você compra separadas, elas são melhores do que de um kit. Legal. Então as peles eram boas e a profundidade que meu pai fez, a bateria ficou com um som legal. Então teve um tempo de todo da preparação da madeira, então ela ficou com um bom som. Ela não era bonita, mas ficou com um bom som. E ali eu comecei a tocar, cara. Já tinha um som legal, tinha um quartinho, ainda tem esse quartinho na casa da minha avó. Eu botei a bateria lá, te abafava do jeito que dava e tocava. Então já tinha aquele lance de poder ensaiar para poder tocar na igreja, mas eu também já colocava os meus amigos para tocar junto. Já tinha um amigo que tinha um amplificadorzinho de guitarra, já levava, a gente fazia um som. Aí eu lembro Sheldon. Meteoro, né? E já levavam as coisas para tocar. Então a gente começou a fazer som ali. E essa bateria, e o mais engraçado como eu estava estudando, e eu não tinha grana pra nada, obviamente, a bateria feita, tudo, eu comecei a dar aula para alguns amigos interessados. Já comecei a dar aula de bateria no que eu sabia. Então eu dava minhas aulas de bateria ali, tinha uns 3, 4 alunos que já me davam um dinheirinho para poder, comprar uma coisa, ir no cinema, alguma parada Comprar assim. uma baqueta. E um desses meus alunos, quis comprar a bateria, cara. Porque ele estava começando a tocar na igreja e tudo mais. Ele comprou a bateria que o meu pai fez. Nisso que ele comprou, aí meu pai falou assim, legal, ele comprou a sua bateria, você quer vender? Eu falei, claro, não tem problema não. Por quê? O meu primo, ele já tinha uma estrutura de som que ele alugava. E ele falou assim, tô precisando de uma bateria porque eu levo o som para tal lugar e geralmente a galera precisa de bateria, quando tem banda. Aí ele comprou uma bateria, muito boa, uma Tama, assim. Aí eu falei assim, caraca, ele desenrolou uma bateria. Eu lembro que na época essa bateria valia uns R$800. Isso, Caraca. Era mó grana. Essa bateria valia uns R$800. Do jeito que ela estava usada. Ainda é, viu? E eu vendi minha bateria, na época, por uns R$300, eu acho. Mas aí, o que meu pai falou assim, não, então tá, você vai vender sua bateria, você quem quer e tudo mais. Eu lembro que o meu primo me vendeu essa bateria por uns R$450, R$500 na época. Pô, eu usei o meu dinheiro, Brother. da bateria e meu pai inteirou um pouco, porque aí dava, né? Parcelou, fez uns rolos, que meu pai tinha muito... Tinha não, ainda tem, né? Trocou dois com o Rupião, já botou 2 colheiros, um trinca. Um patinete. 2 colheiros, um trinca-ferro cantando de gaiola na mão, filho. Cantando de cara, e já pegou a parada. Então eu tive uma bateria patinete, boa, rodinha bem no de gel. início. Aí eu consegui uma bateria legal. Aí já, comecei a tocar e tudo mais, não sei o que, estudar. E bateria legal, e dava algumas aulinhas e tudo. Para fazer um desfecho que não pode ser diferente, né, se tratando do meu pai, foi o seguinte. Meu pai simplesmente um dia falou assim, você tem tocado violão, guitarra e tudo mais, e tô tocando bateria, a bateria tá aí e tal, não sei o quê. O que você acha de vender sua bateria? Eu falei, pai, se for para comprar uma melhor, beleza. Vendeu a bateria e nunca mais comprei nenhuma outra bateria. E eu nem vi o dinheiro também. Nunca mais dinheiro para ele. Tudo bem, acontece. Nunca mais teve bateria na vida também. Assim, Nunca mais eu não tive quis uma a bateria que eu fiz, Nossa, filho da se puta. da última vez eu saí de uma Não bateria vai que ter meu pai nenhuma. fez pra uma Tama, dessa vez eu vou comprar Não, um agora carro. eu ia meter um DW, né? Mas Nossa, nada disso. É isso. Mas aí foi legal, Teve 2 plot porque meus twists interesses de muito fato fortes mudaram, pra né? mim. Meus interesses estavam mudando ali. Então, sei lá, meu pai com certeza estava passando um momento de grana apertado. Eu tenho noção disso hoje, na época eu não entendia. Mas aí... Na época eu só fiquei puto com ele. Na época eu só fiquei frustrado. E eu lembro que também meus interesses estavam mudando. Eu lembro que, tocar violão e começar a tocar guitarra também. Então, foi um pouquinho dessa transição, assim. Tem muita coisa, cara. A minha vida foi muito permeada pela música e diversas dessas experiências, cara. Então, que massa. foi muito desse lugar. E legal comparar, porque a minha história com a música, pelo menos, acho que isso reflete no meu atual estado, porque a primeira vez que eu tentei aprender a tocar violão foi... Aqui tem uma biblioteca em frente de casa, né, desde muito tempo, e daí lá tinha as aulinhas básicas, né, e eu falei, pai sempre presente, né, podia tocar violão, né, não sei o que lá. E daí eu, como sou o filho caçula, né, eu tenho outras 2 irmãs, só que bem mais velhas. Não bem mais velhas, né? Mas mais velhas e tal. O caçula sempre é mimado, né? Daí ele falou, vamos, filhão, vamos sim. Aí a gente foi numa loja ali do centro de Americana, a gente pegou o violão de nylon da Austin, o mais barato possível. E daí eu tentei tocar a primeira vez, eu não consegui.
E até hoje não conseguiu ainda. Continua não conseguindo. E hoje parece que é a primeira vez. E esse acabou. Comprou um Fender e ainda assim nada mudou. Continua não sabendo tocar. Deve ser culpa dessa merda do instrumento, né, caralho? Não, Porque eu não não toco é sozinho. instrumento. Não é. Garanto que não é. Mas daí, tipo, eu não consegui nessa primeira vez. Aí depois, na segunda vez, eu trocou o professor da biblioteca, né? Ele falou, ô, Ralf, você não quer tentar de novo? Aí eu falei, claro, né? Pô, queria muito tocar, vendo aquele acústico do Capital Inicial dos anos 2000. Ah, isso explica muita coisa, viu? Isso explica Não, muita coisa. vai se desenrolando uma história incrível aqui. Ô, Ralf, E daí, na desses segunda dos vez, eu acústicos tentei aqui, também. Deixa eu te interromper. Desses dos acústicos aqui, Poxa, você lembra de um acústico do Engenheiros do Havaí também? Muito bom. Lembro. Muito Caraca, forte. isso é lindo, Nossa. cara. Isso é muito bonito. Eu Piano lembro também bar, de um... Muito forte. Ó, muito polêmico aqui agora. Um acústico do Ira também era legal, cara. Era bacana. Pô, duas músicas, né? Duas músicas. É, tinha aquilo, eu dormia... Por isso, sei lá, hoje da terceira estou música eu tão tava triste. dormindo, né? Tinha um Wolverine ali cantando ali, né? Então, pô, dá uma é. vontade de dar uma embalada. De repente né? entrava pitch, Vou né? jogar uma ficha fortíssima aqui, hein, de acústica MTV. Sandy Júnior. Maluco Forte, do forte. céu. Não, muito vou, forte. Ainda mais com o Camelão simplesmente marcando aqui. presença, né? Não que eu queira terminar o episódio, mas eu vou dar uma lacrada aqui. Acústico Charlie Brown Jr. MTV. Toma, acabou, galera. Porra, não, isso daí... Acabou. Dia, boa tarde, tarde, boa boa noite. Mas assim, ó, não há como falar de acústica MTV sem falar Marcelo D2. Fortíssimo. Muito forte. Fortíssimo. Muito forte, bom, tá? muito- Pô, recentemente, ó, Caraca. veio de curiosidade inútil, hein? Veio de informação inútil. Como todas as... Informação inútil. No acústico MTV do Marcelo D2... Sem o Google ele tá falando isso, hein, gente? Sem Cuidado. o Google, esse eu sei. Cuidado. Tá aqui dentro da minha cabeça. Pesquisar pode dar diferença, não pesquisa Porra, não. tem uma participação... Você tem uma participação mais do que especial, que não é narrada. Não se criou alarde a respeito disso. O que acontece? Ele chama will.i.am, canta junto com ele. O filho dele canta junto com ele, muito massa. Eu me desenvolvo, eu vou louco. Inclusive, nesse som tem a participação mais pica desse DVD, que é o seguinte. Fazendo voz, um dos backing vocals do Marcelo D2, que durante essa música com o filho dele, Stefan, acho que chama o filho dele, né? Um negócio Pode assim. ser, eu vou aceitar. Eu me desenvolvo, tem uma voz que tá, moleque, lá no fundo. É ninguém menos que MC Marechal. Para o que você estiver fazendo agora, coloca o vídeo dessa música, você vai ver o MC Marechal fazendo moleque, pro Marcelo D2. O Marechal MC é brabo. Marechal. Simplesmente o maior, o pai. Pô, é Ele coisa é. de... O dia que me bateu esse negócio que eu vi lá, eu falei, não é possível. Não pode ser. Pô, fui atrás da ficha técnica e é o cara mesmo. O Marechal é Olha que brabo. vantagem. Ô, Ralf, já que a gente sabia, já mano, eu não atrapalhou o sabia. seu assunto, deixa eu fazer um outro adendo aqui legal. Bem no início do quarto do L, assim, a gente tinha 2 anos de banda só, a gente promoveu. O MC aqui na Marechal cidade. tocava baixo no quarto do L. Pronto, não acredito. Era ele, pô. Pode olhar lá. E sabe Então, que tinha no a porta-malas do MC Marechal uma cartela de ouro. Uma cartela de Meu ouro. Deus! Intacto. Intaquetas. Então, pode eu quero falar, contar pode duas falar. coisas engraçadas aqui, então. Já que você falou do ovo no último episódio, eu não sei se é o último, né? O episódio anterior ao que a gente tá gravando agora, vocês contaram essa história do que, pô, todo jovem, crente conhece. todo jovem cristão sabe dessa história, né? Mas eu lembro muito, assim, cara, o seu tio faleceu depois de um acidente de carro, não foi, Will? Foi isso. Não sei se foi por causa de um acidente de carro, mas eu lembro a gente teve Foi mais ou menos isso, a maldade de comparar o acidente do seu tio que foi numa caminhonete e falando assim, lá, a caminhonete tá toda destruída, mas pode olhar lá o porta-mala da caminhonete. Exatamente. Pra ver se o ovo não tá exatamente. intacto lá dentro lá também. Eu Intacta falei, a caixa de ouro cara, lá a dentro. gente é muito, muito ruim. Cara, o seu tio em estado grave no hospital, o carro todo destruído e a galera fazendo piada, falando que pode olhar o porta-mala lá pra ver se a cartela de ovo não tá lá. Saudoso tio intacta. Tel, o homem do triângulo, viu? Pô, brabíssimo. Tocou com a gente num churrasco na sua casa. no Inclusive churrasco. que o churrasqueiro era o Ralf. Exime o churrasqueiro. Exatamente. Exime o churrasqueiro. Piloto, profissional. Olimpíada de pebolim de carne morta. Nossa. O homem brilha, viu? Na saída e na entrada. Comandando no totó ali, o homem brilha, viu? O Ali terror não tem do igual. veganismo. Terror.
Olha E aqui. tem que ficar isso. esperto e pedir, porque senão não vai nenhuma. É da grelha ali pra Você tá boca. só grelha pra encurtando o boca. caminho. Tem que pedir. Você tá só Se encurtando não o pedir, caminho. eu não vou Ralph. adivinhar o que é, pô. Tu vai ficar só olhando. Quem quer busca, quem não quer chora. Exatamente. Mas deixa eu voltar lá no Marechal. Qual que foi a parada? No Ah. início, em 2 anos de banda, mais ou menos, assim, aqui em Volta Redonda, a gente promoveu um festival que era até nacional, que era o Grito Rock. Então a gente fez aqui na cidade. E, cara, o cara que fechou o evento foi o Marechal. E que show incrível, cara. Que porrada, Caraca. mano. Foi muito foda. Eu até lembro o line, assim, desse Grito Rock 2012, aqui em Volta Redonda. Tinha o Quarto do L, Sofia 7, que mudou e hoje é a Comboio Calibre, uma banda aqui de Volta Redonda. Tinha Amplexus, o Thiago El Ninho, que é um rapper incrível. Pode colocar aí no Google aí, Thiago El Ninho, que é foda demais. Tinha também uma banda chamada Canastra, que ainda está em atividade, é do Rio, que eles fazem uma parada meio folk com rockabilly também, muito foda. E o MC Marechal. Acho que tinha Alchemist também, que era uma banda punk que hoje está em um hiato aí, mas muito boa. Esse era o line. E, cara, o show do MC Marechal foi uma porrada na boca do estômago. Foi muito foda. Foi ali que eu falei assim, já conhecia do Marechal das rodas de rima e tal, né? Que rolava muito no Rio e em Volta Redonda um pouco mais, assim, mas o movimento do rap que já era bem forte aqui também. Quando eu vi o show, eu falei, caralho, é muito foda. O cara é muito foda. Muito, muito forte. Ah, moleque! Mas volta aí, Ralph, no assunto. Volta no assunto Pode lá falar do acústico MTV como você- da sua como você segunda aula não de aprendeu. violão. Ah, tá. Não verdade, aprendeu a tocar não. violão. É da Mas sua não, segunda porque aula na de violão. segunda vez eu tentei e não deu certo. E daí, a vez que aparentemente deu certo, ou pelo menos me motivou um pouco mais, foi quando outros amigos também, que eu conheci obviamente depois, estavam aprendendo também. E isso me deu muito mais ânimo para aprender a tocar. E eu voltei na biblioteca. É quase uma saga do herói, né? E eu fiz o cursinho um mesinho, pô, já tava... Assim, a gente sempre tem, pelo menos eu, né? Eu tinha sempre uma música que eu queria tocar. A partir do momento que eu conseguisse tocar aquela música, pra mim já... Tava Sabe, bom. acabou. Era isso. Era isso que eu quero. Eu não quero fazer um show. Eu quero tocar essa música aqui pro meu pai ver que os Eu 100 aprendi. reais que ele gastou no violão não foi pra mobília, sabe? Não foi só de enfeite. E foi, mano. E é muito engraçado isso de eu só ter aprendido a tocar porque tinha amigos tocando também, porque essa minha entrada nessa cena musical aqui de Americana se deu muito tardia, né? Os moleques aqui viveram muita coisa, muita coisa. Mas eu fui entrar muito mais tarde, então eu não peguei nem o auge nem nada. Quando que foi, Mas Ralph? foi por Porque eu essa lembro que eu te conheci integração também. tocando, né? Quando o Quarto do L foi aí Sim. pra tocar e eu te conheci. Mas quando foi exatamente que Burlesque. você começou a tocar? Cara, eu De comecei... se apresentar. Eu lembro que, pô, a gente tinha banda de metal tocando e a abertura era com o Ralph sozinho no violão, cara. Era Light, É muita Light coragem. Ralph na época. Era mesmo. Tinha o... Como que era o nome? Era um barzinho que sempre tinha. Sempre Alternative. tinha todo fim de Alternative semana. Music Bar. Alternative. Alternative Isso. Music Bar. Pô, na moral, traz Inclusive, pra mim vocês aí já o... vieram tocar. Foi Rapidinho o aqui, primeiro- Ralph. Traz pra mim foi o aí primeiro show- como é que é o nome primeiro daquela show de parada muitas da medalha bandas. de americano? Pode me trazer de cidadão americanense Cidadão aí. americano. Cidadão Nossa, o cara americanense. sabe tudo, pô. Que isso? Pô, não tem jeito. Ai, E aí, tipo, era bem isso mesmo. Tinha muita banda de metal. Tinha muita. Não, assim... A época da banda de metal, a época você da banda de pensa metal em americana muito? foi insuportável. Foi forte, Mas né? era Assim, não, com muito todo mais. respeito, com todo respeito. Teve muita banda legal, muita banda boa, mas chato, hein, moço? Pô, Muito metal o farofa, line-up- né? O line-up era, tipo assim, 6 bandas. Se uma banda tocasse as mesmas 6 músicas as 6 vezes, ia ser a mesma coisa o show, mano. Era tudo muito parecido, tudo muito genérico. Poucas bandas se destacaram, tipo Brave as Titans. Se destacou. Pouquíssimas. Mas, Pô, assim, era o que muito mais do mesmo. Muito O mais que o do mesmo. Guilherme Malosso ganhou de dinheiro gravando banda ruim não tá Malosso escrito, viu? ganhou de Eu conheci dinheiro com o RG Gui. Studio, Eu conheci o foi Guilherme coisa também. de Não maluco. tem como, cara. Não tem jeito. Aí ele cometeu o erro de gravar About a Soul, Puta, aí aí- pronto, ele foi embora aí- pra outro país. Ele falou Simplesmente. assim, Falar, pra mim não dá. Tudo tem limite. Mas Tudo o- tem limite nessa vida. Mas era Grande bem beijo, About a isso. Soul, queremos vocês aqui. Era Um abração muita pro banda de Guilherme metal, Alonso também, mas né? Maluço. O pessoal... Grande Grande. Mas
essa amizade, pelo menos, da galera chamar. Amizade. Ô, Rafa, vai ter um showzinho. Que nem converso mais com as pessoas hoje, mas tudo bem. Mas no começo foi muito legal, mas foi por causa dessa galera que foi te tocando pra tocar 2 horas da tarde, quando não tinha ninguém. Depois o show começar umas 8, 7. Acho que depois rolou... Foi bem perto de quando rolou o Acusticando, ou talvez um pouco antes do Acusticando, Batucada, né? Foi bem próximo disso. Acho que foi depois. Foi depois? Foi depois. O Acusticando... Tá. Porque assim, eu lembro que a época do Acusticando e da Batucada foi uma época muito massa, que a cena musical de Americana mudou. Mano, de repente as bandas largaram as guitarras e todo mundo queria tocar violão. Foi uma parada muito louca. Foi que massa. Surgiu, sei lá, aí teve o Barca Ponte Sótão, Lighthouse veio com mais força, com banda e tudo mais. Teve Douglas Prado, teve Olho de Luz, teve a Júlia, né? Cigana é daí Lívia. também? Ah, não, mas ele vinha aqui direto também. Ele vinha pra Vinha, cá vinha. também. O Sarau dos Desapaixonados Sarau dos também. Apaixonados apareceu Apaixonados. nessa mesma pegada, Já essa mesma foi. onda. Foi uma onda muito massa pra cultura de Americana, porque assim, era muito nós por nós, tá ligado, velho? E não tinha tem como, tanto se tempo tinha também, né? que Essa que é a fazer. parada, não é tão Não antigo, tem, não. não tem. Eu lembro, sei lá, seis de tanto que anos, assim, eu acho, 5 anos. 6, 7 anos. Assim que No o Barco máximo. a Ponte Sótão... Aliás, antes do Barco a Ponte Sótão terminar, eu já tinha comprado um baixo, porque o Lucas já tava começando a engatilhar earlier, e ele já tinha falado comigo, pô, a gente ainda não tem baixista, então, pô, pode ser que role. Então, Ainda não tem hoje. Até hoje não tem também, Ih, né? gente, acabei de cair aqui, mentira. Até hoje não tem baixista, enfim. Mas é isso. Pô, tanto que, nossa, eu fiquei chateadíssimo no último episódio. Deixa eu deixar esse adendo aqui. Que o Lucas falou, pô, a gente foi juntando, pô, queria criar banda, queria cantar com banda, aí chamei o Dandan, que tava acabando tal banda, chamei o Cleiton, que tava acabando tal banda, e cagou pra mim. Mais uma vez, Um cagou agregado pra mim. ali. É isso, assim, é isso. O Will nem... Que isso, pô? A banda simplesmente é antes do Will, depois do Will. E os caras não falam de os mim. caras Eu não fiquei falou. maluco com Eu isso. penso dessa forma mesmo. Porque a primeira vez que a gente foi tocar com baixo, eu falei, já não tem como ser 100. Não tem como. não dá pra ser não 100 tem como mais, ser não dá 100, pra ser 100. entende? Eu tô falando assim, não é porque fiz- não tem como ser sem baixo, Ser não. o Will, Sem um Will, entendeu? Não tem como sem ser... Não, com um jamais. Tem muito baixista melhor que eu pra fazer isso aí. Não, mas a Vai ser questão muito não era pior. isso, não era só isso. Era por a forma como você abraçou tudo. E a forma como a gente já se conectou nisso tudo. Então era isso, Foi, entendeu? O foi. baixista, É. sei lá, A pode gente ser funciona muito bem. Victor Uten lá tocando, engolido, maneiraço. Pô, mas a questão é convivência. A gente ir gravar e você tá disposto e ajudar e pensar e compor e abraçar a causa como um todo. Isso é maneiraço, cara. Por isso que eu falo. É nesse A gente sentido. funciona- a gente Se funciona, falou a mal no gente último funciona. episódio, eu tô aqui levantando sua bola agora nesse, entendeu? Aí, ó, toma essa. Fala mal de mim agora, Lucas e Daniel, seus canalhas. Fala mal de mim agora, pô. Professor tá falando, pô, não é vocês não. Faltou, Seus levou ruins a de culpa. música. Foda-se. Vocês são ruins de música. Agora quem entende de música tá falando. Presta atenção, rapaz. É isso. Pô, Vai, Ralf, fala então. Eu quero terminar pelo Ralph, porque é uma coisa muito boa. A Lighthouse é uma banda precoce, por assim dizer. Vai falando. porque Eu só o tô olhando, vai porque falando. Ele tá olhando ele não tá gostando. Só que é assim, o Ralph, ele tem as músicas da Lighthouse, inclusive algumas músicas nem eram músicas e viraram músicas depois, né? Isso aí. Porque o Ralph escreve muito bem, diga-se de passagem, ele é um Sim. excelente escritor, compositor e Ó. letrista. Se ele tá amaciando agora é porque eu ia empedrar. Não é. Então é uma banda precoce, é uma banda que já tá aí há muito tempo. As músicas estão um projeto, né, que já tá aí há muito tempo. As músicas estão aí há muito tempo. O Ralph tem música de 10 anos, tá ligado? Isso é verdade. Só que assim, não, é uma banda que esqueceu de ir, tá ligado? Não foi gravar. Abriu o sinal, sabe? Tipo, Não foi gravar. Isso é não verdade. foi- sabe quando você preparou tudo, amarrou a chuteira, fez tudo. A hora que o juiz apitou, não foi. Não foi. WO. Meteu um WO. Deu WO total. mas vai ainda, viu? Calma Vai. que vai. Vai, calma. eu também mas acho que é, vai. nossa, a gente tem que fazer. Nossa, É. tem que fazer um episódio só do. Só de Lighthouse. Só de Lighthouse, porque tem muita Sim. história. Tem. Lighthouse Nossa, tem história muita triste. Javali história, Bar. Poxa. General Bar. Já bati o carro indo pro Nossa. show. Não, Lighthouse é só Cara, não, derrota isso e alegria. Se a gente for colocar, tipo, um hiperlink em histórias de banda aqui, caraca, Ainda cara. tá maluco, Nossa, é louco. No episódio quem é de vocês Americana falaram e mais de região? earlier, mas, cara, se eu for falar dessas histórias do quarto do L, assim, e outras, as que envolvem também, né, a americana, e vocês,
pô, é muita história. O Ralph, você tocou lá no Burlesque, né, também. Famoso. Em quarto do L, que foi Lighthouse. Famoso burlesque. Famoso. Depois foi About Your Soul e foi quarto do L também. Nós três tocando foi lá. incrível esse dia. E, cara, esse rolê... O Dan tava nesse rolê. O Dan veio de Brasília pra Americana pra curtir o rolê. Porque a gente já tava lá. E isso é maneiraço, cara. Tem muita história de banda legal. Não, esse dia em particular foi muito louco. Esse rolê foi foda. O Vitor no Polidense, né? O Vitão no Polidense. Pra quem a gente comendo é de Americana região e não tem se lembra. Né? Pra quem é de Americana região e não se lembra, o Burlesque era uma casa de show que não era de show de banda. Diversão. Era uma casa de diversão adulta. Pra casa de massagem. Era uma casa de diversão adulta. Famoso Little Hell. Mas assim, aí começaram a rolar shows, cara. Shows de banda mesmo assim. E era péssimo, porque tipo, era tudo espelhado atrás do palco, sabe? Mas era muito bonito. O som era horrível. Batia pra tudo quanto é Mas lado. era muito da hora, era um rolê muito da hora. E nesse show com a About Your Soul, você também tocou, né, Will? Eu tocava banjo. Mandolim. Esmerilhando o mandolim lá. Esmerilhando. O Zé do dedinho. Não. No mandolim, Que o Will gosta de esmerilhar um instrumento, Ele não gosta. tá escrito, viu? Ele gosta. Pai manja, viu? Pô, lembro de um show do Barco a Ponte Solta, que inclusive teve Lighthouse também, que eu quebrei corda de 3 violões. Não, foi o recorde. Não, 3 violões, cara. Puta que pariu. 3 violões. Na época, o Barco a Ponte Sótão era apenas eu e o Maicon. Alô, Maicon, queremos você aqui, hein? Pelo amor de Deus. Esse queremos. Come to Brasil, please. O Maicon desapareceu do planeta. Responda. Assim, Responda Maicon, as mensagens. Se isso chegar até cara. você, só me responde no WhatsApp. Só isso, Maicon, mais nada. Esse dia, um perfil novo do Michael começou a me seguir por esses dias. Exatamente. É verdade. Mais um Mas só perfil do seguiu Michael, também, né? né? Mais um perfil pra ele ficar incomunicável. Mais um perfil pra mais gente um não pra ele não conectar. responder ninguém. Exatamente. É mais Pô, pra mas ele assim, jogar na cara, lembro- tipo, ó, eu estou vendo o que você tá mandando, eu estou te seguindo, mas eu caguei. não vou responder, caguei pra você. É. Pô, e nessa época, o Barco a Ponte Sótão ainda éramos eu e o Maicon. Só eu e o Maicon. Eu tocava violão. Rapidinho, Will, e- deixa eu falar uma coisa. Eu quero Oi. contar uma história do Michael aqui depois. Que é quando eu conheci Demorou. o Michael, né? Só. Demorou. Daí, cara, eu tocava violão e o bumbo, e o Maicon tocava a meia-lua e cantava. E era isso, a gente fazia shows assim. Era uma época de muita raça, mas a gente se divertia muito. Com banda a gente se divertiu muito, mas quando era só nós dois, por ser só nós dois, cara, era muito engraçado. A gente passava mal de rir. O Maicon fazia um show de stand-up no meio do show. Bêbado. Era muito massa. Bêbado, trêbado, sempre muito bêbado, muito embriagado. Sempre, sempre. E, pô, a gente foi tocar, eu nem lembro onde era o rolê. Talvez no Barreira. Acho que foi no Barreira Bar. Famoso Barreira Bar. Saudades. Salvo. Nem E tanto. a gente... nem tantas saudades assim. A gente foi tocar e, pô, meu violão, o Bubinga ainda eu tinha plugado, estourou uma corda. Falei, Não, pô, foi na Hub São José ainda, que era na ONG São José. E Família José. Família José. Pode ser. É que é a minha... Exatamente. Falei, viu, Ralph, Eu me vi José, salva. lembro de santo. Não tem como. Me salva aí, Ralph. O Ralph emprestou o violão. Primeira música, estourou corda. Nossa. Falei, viu, pelo amor de Deus. Aí tinha Olho de Luz, ainda no Borges, né? evento. Aí eu peguei um violão do Olho de Luz pra tocar. Estourou corda. Era Mano, putaria. eu toquei com uma guitarra. Parecia o Chimbinha. Mano, ficou horrível. Mas a gente tava no meio do show já. Eu não vou parar aqui, né, mano? Ah, não. Ficou horrível, mano. Horrível. Nossa, Até porque se ele preciosismo parasse já depois foi, de estourar né? 3 violões, aí seria muita Ia ser putaria, muita né? Ah, putaria, não. é. Ninguém ia Mas, assim, deixar. mas a gente também já fez shows memoráveis já. O Barca Ponte Solta já fez... Mano, já foi muito massa, assim. A gente fez show, assim, de acabar o mundo, é isso. Pô, acho que os shows da Batucada do Barca Ponte Solta foram os mais legais que a gente fez, assim. Porque era um público muito aberto sempre, né? Uma galera que sempre parava pra ouvir, era muito gostoso. E acho que já era numa época que a banda estava um pouco mais consolidada e tal. Enfim, saudades do Barca Ponte Solta. Pô, Saudades. eu não tive o privilégio de assistir o Barco a Ponte e o Sótão, mas a minha impressão de todas as vezes que a gente esteve junto, o Maicon, você tocando, o Elke também e tal, que a gente esteve junto, é que as músicas são todas de cantar todo mundo junto, gritar todo mundo junto. E é uma tinha coisa muito, e dançar, que é coletivo. e a galera De fazia extravasar. trenzinho. Isso é muito bonito. Alô, Gabriel legal. Cordeiro, grande beijo, DJ Cordeiro. E grande fã. Puxava trenzinhos. Puxava trenzinhos, isso é velho. lindo, trenzinhos cara. no show, assim, ó. Isso é lindo. Todos os... E ele correndo assim, com o trenzinho assim, ó. Era muito Maneiraço. massa. Era muito massa. Isso é muito legal. É. Deixa eu contar a Pô, história fala do do Michael. Michael, qual foi? fala do Michael. Então, primeira vez que eu conheci o Michael, que os meus olhos viram o Michael, né, que eu já conhecia por vocês contarem as histórias, foi na sua casa, Will. Na sua casa, a casa dos seus pais, né? Antes de você se mudar para sua atual casa. E, cara, beleza, a gente tá conversando, era num churrasco, eu tinha acabado de chegar.
Aí tamo lá, churrasco, pá, não sei o que, maneiraço e tal, trocação de ideia, que não sei o que lá. E o Michael começa a contar umas histórias muito engraçadas e eu também começo a contar histórias muito engraçadas. Mas tem um preconceito que a gente precisa falar sobre isso, que é a questão do Rio e São Paulo. Não Nossa. tem isso aí? Isso é forte. Então, tem. eu Não, senti... preconceito, é uma rixazinha, né? Uma rixazinha. Então eu senti no Michael um pouco disso, de tipo assim, pô, cara, o cara é engraçado, mas ele é do Rio. Então eu não posso dar muito essa pala, entende? Eu não posso dar essa pala, eu não vou rir de todas as piadas que ele tá fazendo. E a minha também tinha um pouquinho disso, mas eu já tava totalmente tipo, entregue, o Michael é muito engraçado. Quando a chave virou no Michael, dele falar assim, puta que pariu, eu vou me render, porque você é muito engraçado, já era, maluco. Aquele dia eu chorava de rir das piadas do Michael. Até o momento que o Michael virou e falou assim, nossa, tá muito engraçado, eu vou te dar um beijo na boca. E me deu um beijo na boca. Me deu um beijo na boca. Eu conheci o Michael e eu beijei o Michael. No primeiro dia que a gente se encontrou. Ele passou o rodo aqui americana, já viu? O Michael beijou gente na boca que é americano, hein, moço? Rapaz, ele beijou gente na boca. E, cara, eu lembro das histórias que ele contou, velho. E como eu passei mal de rir nesse dia. Isso talvez seja, sei lá, 2018, 2017, não sei. E a gente, pô, se encontrou e, cara, que conexão maneiraça, que conexão foda. O Michael é um cara incrível. Mas quem conhece o Michael, o Michael é o 880 mais 880 que eu já ouvi falar na terra, assim, demais. cara. Porque ou você ama ele desesperadamente, ou você não suporta o Michael. Porque ele é um cara de opinião muito forte. Sim, e não tem limite. E não um lado tem meio limite, ranzinza também, né? Muito ranzinza. E ele não tem limite, mano. Não tem limite. A zoeira ali não tem limite. Ele vai zoar até o fim, até acabar com a sua vontade de viver. A gente gravando no Family Mob, lembra que a gente saiu pra almoçar num restaurante próximo, saiu com a galera toda, assim, os caras do Family Mob, pô, um salve pra todo mundo lá, pro Romeira, pra todo mundo. E, cara, os caras choravam de rir comendo uma feijoada em, sei lá, numa quarta, quinta-feira, não sei que a gente gravou lá. E o Ralph não parava de contar piada engraçada, velho. Uma atrás da outra. E pilhadão, porque ele tava na responsa de gravar em vídeo tudo aquilo que a gente tava fazendo. Ele tava trampando e ainda assim aterrorizando, mano. Aterrorizando. Tomando uma cachaça, comendo uma feijoada. Boa, forte. Nossa, muito amassei. Forte. Amassei. Forte. Eu queria entrar no estúdio e ficar deitadinho dormindo naquele dia lá. Dar uma barriga pesadinha. Dar aquela vivida, entendeu? Só pra dar aquele 30 minutinhos aqui, galera, sem tocar. Larga esse instrumento aí, só 30 minutinhos que chega junto aí, vamos dar uma descansada, apaga a luz. Aí, e porra, mas tava bom. Foi bom. Foi uma das nossas experiências de gravação que foram incríveis, né? Foi a primeira, algumas. Né? Foi a primeira gravação em estúdio. A primeira gravação nossa foi essa. A gente tinha gravado uma guia, né, pra algumas coisas só, igual aqui à distância. Mas foi muito Poxa, que foi uma vez que o Cleiton falou uma coisa que eu achei... Porque o Cleiton fala muito... Vocês estão vendo que o Cleiton, ele fala muito bonito, né? Não tem como. Obrigado. Pô, ele já soltou várias palavras que eu falei, porra, depois que eles forem me ouvir... É Bíblia. Pessoa que lê Bíblia, tem um dialeto diferente. Depois quando eles forem comparar e ouvir, ferrou. É o crentez. O crentez é... O pai decorou o Cantares de Salomão. Mas o Cleitinho, ele soltou eu acho que antes de pressa, vocês fizeram essa gravação, né? E depois vocês fizeram momentos solos explicando algumas músicas e depois, música, né? Bem inovador. Aí... ninguém nunca fez. Jamais visto na história da música independente. Exatamente. Mas é bom que gravou, pelo menos, né? Pelo menos tem registro, né? Mas não precisava falar isso. Aí, o Cleitinho mandou que a ansiedade é igual uma cadeira de balanço. Ela te movimenta, mas não te leva pra lugar nenhum. Puta que pariu. Quando ele falou isso, eu pausei o vídeo. Chorou. Chorei. Ligou pro psicólogo. Que isso, aí eu falei assim, que isso, velho? Isso foi muito bonito, mano. Ele pode falar isso ao vivo, assim, gravado? Não passou por edições esse negócio, né? Pode. Mas, o Cleitinho me tocou muito. Outras vezes tocou mais. Mas essa vez ele foi muito forte. Nossa, Ralph, mas aí eu só escondi a fonte, cara. Isso aí não foi algo de inspiração minha, não. Eu ouvi que é importante, que alguém falou, entendeu? Mas... isso é forte, pra né, mim, cara? foi você que inventou isso. Tá gravado, e eu vou falar pra todo mundo que foi você que inventou. Um amigo meu lá, de Volta Redonda. Uma vez. Se alguém falar, não, mas eu achei aqui, eu falei, foda-se. Simplesmente. É isso. Pra mim. Quem já viajou com o Cleiton sabe que... Eu falei no último episódio que eu amo
dividir quarto com o Dandan nas viagens, porque ele é Eu ouvi isso, fiquei com ciúme. Eu ouvi isso, fiquei com ciúme. Assim, Na moral assim, já tá decretado pro resto da todas as vezes que Porque, a banda for viajar, rapidinho, que for ficar rapidinho, em hotel, Will. eu vou dividir quarto com o Dandan, não interessa, mano. Ô Will, deixa eu falar uma coisa, porque dividir quarto com o Lucas não tem nada de interessante. Não tem nada de legal. Todo mundo sabe disso. Não tem nada, entende? Nada, O Lucas nada. dorme, o Lucas dorme, pô. O Lucas só vai isso, ficar o no Lucas celular dorme. dele e ele vai dormir, entende? É isso. Ele vai ficar encaminhando Mas, foto assim, eu quis... Fotos obscenas. e não vai, entendeu? E vai isso, dormir. corta. Então, Alô, tem nada de editor, legal. alô, Escuta editor, uma corta rola. esse pedacinho rapidinho aí. Mas assim, ó, eu não quero esconder o fato de que o Clayton é um cara também extremamente organizado por um motivo muito, muito célebre para a nação brasileira que votou 17. O Calma. Clayton... Não parem de ouvir, cara, e não parem de ouvir. Pelo amor de Deus, continua aqui, gente, é só uma piada, pelo amor de Deus. Ó, caindo a audiência. Amém. O Clayton é um ex-militar. Não parece, né? O Clayton famoso... Você foi soldado? Soldado Olha o Clayton? gancho. Então, coisas absurdas a se falar sobre mim, né? Vai lá. Vamos fazer essa dinâmica aqui. Vamos fazer essa dinâmica. Isso, Vou falar faz o três seguinte, fala- coisas. Essa é verdade. Então, no meu caso, vai ficar duas coisas, né? Isso, duas coisas conta uma só mentira e uma absurdas. verdade. depois Isso, são dessa. três coisas, né? Uma delas é mentira. Então eu vou falar. Eu fui militar, eu morei em Portugal e eu já fui casado. Uma dessas é mentira. Agora ficam exercícios para você adivinhar, para você Pô, pior e o que eu Ralph sei, também, hein? para vocês adivinharem qual dessas é mentira. Pior Vocês que eu devem sei, saber eu porque a sei. gente já convive pra caramba, então vocês estão ligados. É, a gente Mas já tá eu junto sei que é nessa faz um intrigante. tempo. E aí, o que você acha, Ralph, dessas três? Cara, Pô, é verdade, o Ralph... Ih, caralho, o Ralph eu não vai sei, não, saber. eu sei também, eu sei, pô, tá de brincadeira. Ele sabe Será sim, que você pô, sabe? ele sabe sim. Mas eu sei a verdade. O Ralph sabe. Eu posso falar qual que é verdadeira e qual que é mentirosa? Pode. Ó, Que o Will sabe, a o Will verdade- sabe, né? Eu sei, eu Não, sei. eu também sei. Eu sei porque o Will sabe também. Uhum. Então, eu não sei quem, mas me falaram. Mas a de verdade é que você já contraiu matrimônio. Mentira! Já. Morou em Portugal, pô. Tá viajando. Tá viajando. Lógico que não. Lógico que não. Lógico que sim. Eu já fui casado antes desse meu casamento. Ele morou em Portugal. Sim, sim. Teu cu pretão. Não, Seu cu pretão é porra, uma expressão não. Aí, ótima. não, aí fizeram armação pra mim. Aí fizeram armação pra mim. Caralho, tá aí, ó. Foi driblado. Olha esse lado, mano. Meteu essa aqui bramo, na moral. Por isso que não é bom fazer coisa sem Tá combinar vendo? antes, Fica não. aí, ó. Fica aí, ó. Te de bramo, sonso. Ah, não, eu vou ter que, falando, pô, filho. não, eu vou ter que, Ô, na minha vez, vou te eu falar fazer só uma umas coisa coisas só, da hora Ralph. também. A ansiedade é como uma cadeira de balanço. cara. Pô, agora eu nem gosto mais dessa frase. Nada a ver essa frase aí. Pô, sacanagem. Queimou ele já foi largada aí, casado ó. assim. Pô, lógico que foi. Sacanagem, ele Tomar já no foi cu de casado vocês dois. assim. Não, vou falar a verdade puta aqui que então. As pariu. três Pô, coisas ele são. ficou inconformado. Eu já fui né? casado. Eu já fui casado. Poxa. Eu já fui militar e eu nunca morei em Portugal. Nunca morei. Pô, Então, fala vou contar um sobre sua pouquinho carreira dessas militar coisas pra absurdas, gente. né? Pra ver. Cara, eu servi Não, o exército. fala só sobre a no carreira período. militar só. Esquece esse papo de casamento aí. Nada a Cara, ver. então, eu servi o exército em 2018, né? No período que você é obrigado a servir. E, cara, eu não queria. E um contingente, 2018? sei lá, que você não precisa, então naquela... tem Não, certeza você que foi em quer? Não, 2018? não vou. E aqui em Volta Redonda, a gente tinha, né, um tiro de guerra, que é tipo um agrupamento militar um pouco menor. Mas as pessoas se alistam aqui e servem em Resende, que tem a Academia Militar das Agulhas Negras, que é gigante. É uma cidade dentro de uma cidade. E eu fui servir o exército lá. Fiquei 10 meses, né, um período obrigatório, contra a minha vontade. Militar se acha superior ao cidadão civil, ao cidadão comum. Eles pensam absurdamente sobre as coisas. Eles se acham super-heróis e entendem o universo como se fossem superdotados. Mas a gente sabe muito bem que isso é uma mentira da maior e imensamente falsa que a gente pode. E eu acho muito legal isso porque eu vivi, entende? Eu estive lá dentro, eu sei qual é da parada. Então eu tô ligado, eu servi o exército, eu sei como é. Eu sei como é que é, eu posso falar que não é. Eu acho mais legal os caras se defendendo e tal, mas eu falo, não, cara, não é. Não é porque eu fui. Eu vivi quase um ano da minha vida lá e eu sei que não. É um absurdo. E vive- Você Viveu, foi, né, tipo- Você foi soldado? Você foi o quê? Fui soldado. Você chegou- Quando você entra chegou a ter no alguma exército, patente? você se recruta, né? E você é... Eu esqueci agora como é que chama. É tipo
conscrito. Você é um conscrito, você ainda não é militar. Aí você tem um período básico em que você é o recruta. Depois desse período básico, você é soldado. Você é soldado do efetivo variável do Exército. Então eu fui soldado. E o mais Você engraçado não chegou é que... a ser monitor, nem nada do tipo. Não, isso a gente nos períodos de instrução, né? Aí eu fui um tempo também de algum grupamento, mas isso não te dá nenhuma patente diferente, não é uma não. patente, é só um É, estado. você é soldado. Todo o jovem que se alistou, ele é soldado naquele período básico. Ele não tem nenhuma promoção dentro desse tempo. Nesse Entendi. período, você pode Só fazer caso um ele queira seguir CFC. carreira militar. Não entendi, Will? Ele só vai ganhar uma promoção caso ele queira seguir com a carreira militar. Exatamente, é isso aí. E é medido no comportamento dele, na índole, como uma avaliação do período dele também, para ele poder ter essa promoção. E o soldado ele tem que fazer um curso chamado CFC, que é o curso de formação de cabo, que é um momento de preparação para ele vir a ser cabo, que é a patente superior ao soldado. O praça do Exército, ele é soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. E isso, depois de subtenente, ele é capitão, mas aí, quando ele é praça no Exército, ele já está com uma idade relativamente avançada. Então, o subtenente já está com seus 50 anos, sabe? Caraca. Então, o subtenente. E o mais engraçado é que na academia militar é a formação de oficiais. Então, os cadetes que chegam com uma faixa etária de 16, acho que até 20 e poucos anos, eles já têm uma patente superior à de um subtenente, por exemplo. O cadete, ele tem essa mesma equivalência ali falando somente da patente, né? Mas, em si, tem um respeito muito grande, porque antiguidade é posto. É o que eles falam no Exército. Então, eles respeitam o tempo de trajetória. Então, você nunca vê um cadete de 20 e poucos anos batendo de frente com um subtenente que tem a vida inteira ali construída no Exército. Mas o mais engraçado é que, quando o cadete termina o tempo de formação dele, ele já é tenente. Então, ele já sai com uma patente bem alta, né? E ele já vai para, às vezes, liderar um pelotão, ser comandante de algum tiro de guerra, ser comandante de alguma companhia, né? Então ele já é enviado para o Brasil inteiro com uma formação que passa ali. E o soldado, que foi o meu caso, ele participa ali na Academia Militar das Agulhas Negras efetivamente da formação desses cadetes. Ou seja, você chega com 18 anos e tem a responsabilidade de trabalhar efetivamente para a formação desses cadetes. Ruim do jeito que o soldado o que ele faz? Desce a mamona no cadete. Esse sentimento de ódio é construído como se fosse algo comum. Entende? O cara que está ali há 1 ano, ele quer esculachar o cara que entrou. E o cara que está há 3 quer porque esculachou o outro. Então vai se criando esse ambiente. Aí o cara que foi esculachado quer esculachar o próximo. Exatamente loop, isso. Exatamente isso. E aí tem esse lance engraçado, né? Porque o cadete chega geralmente de uma família muito mais favorecida, né? Com uma estrutura melhor. Ele teve como pagar um curso para poder estudar para a SpaceX. Então ele já chega com outras condições. O soldado, mano, ele não tem nada a perder. Ele tá ali porque vão pagar um soldo baixinho ali para ele e ele quer que se foda, entende? Ele tá ali pra, velho, o que eu puder ganhar aqui tá ótimo. Ele quer empurrar, entende? Ele só quer isso, ele só quer fazer isso. Então tinha um pouco dessa ideia que eu falava assim, cara, eu não preciso disso, nem quero estar aqui. E eu quero ficar... Eu lembro de um capitão de uma 2ª companhia de comando do Exército lá, da Academia Militar das Agulhas Negras, que ele virou e falou para mim assim, Capitão Oliveira Ramos. Ele virou, e ele é um capitão de artilharia, eu acho. Ele virou e falou, não, pô, o Exército é um limão. Aquele clássico, né? Você pode fazer o limão virar aí uma limonada deliciosa, saborosa, uma caipirinha maravilhosa. Como você pode chupar esse limão também. E ó, vou falar pra vocês, hein? Isso em março. E ele falou isso pra mim. Vou falar pra você, hein? Já tô escutando as musiquinhas de Natal já. Já tô vendo sininhos de Natal. Isso passa muito rápido, pô, você vai ver. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Falei, cara, eu vou fazer dessa merda uma caipirinha foda. Então eu tive coisas importantes ali, como o Will falou mesmo, né? De ser regrado, de ter mais compromisso com o horário, de ter uma forma mais organizada de fazer as coisas que eu carrego comigo até hoje. Porque é aquilo, né? Eu fui criado pela minha avó. Meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos, então vó é muito acolhedora. Se deixar, faz tudo pra você. Então aquele tempo ali foi o tempo de sair e falar, sou eu quem tenho que fazer. Sou eu quem preciso estar pronto às 7 horas, então eu tenho que acordar às 5. E aquilo é incutido na cabeça. Eu falei assim, não, dane-se primeiro. Eu não quero ficar ouvindo na minha cabeça um monte de merda. Então eu vou me planejar para poder fazer isso bem.
Lembro que os caras ficavam, tipo, até tarde, trocando ideia. Eu já, tipo, na minha, vou descansar, amanhã eu tenho que acordar cedo. Então você começa a criar algumas rotinas que são boas. Mas o exército em si não tem nada de bom, não. Fala sério. É isso. Pô, é isso. Essa foi a carreira militar de Cleiton Pereira, senhoras e Essa senhores. enorme. A breve. isso. A breve. Guerreiro. Outra coisa engraçada, linkando a música, eu já tocava, né? Aí lá perguntaram, mas qual a sua habilidade? Eu falei, eu tenho uns cursos de informática que eu fiz e tudo mais. Legal. Então foi até um pouco da área que eu trabalhei quando eu estava no exército. Eu trabalhei na área da elétrica e da eletrônica. Mas quando falaram assim, mas eu sou músico também. E você toca o quê? Aí eu virei e falei assim, eu toco bateria e toco um pouco de violão. Então isso pra banda da Academia Militar não tem muita validade, porque eles querem os caras que tocam instrumento de sopro, né? Então, isso é mais efetivo para eles. Eu lembro de um sargento da banda que virou pra mim assim, esse é tocador de bumbo, entendeu? Sério, como se fosse menos. Isso aí é tocador de bumbo, isso aí tem um monte. Eu, caralho, olha só. Que doideira. Qualquer um faz. Qualquer um faz, exatamente isso. Quando eu Hein? falei assim, eu sou baterista, é só tocador de bumbo, porra. Então, Jogou o preconceito passe com lá baterista acontece em qualquer lugar, né? Porque baterista não é gente também, né? Pô, agora eu quero ouvir as 3 coisas absurdas do Ralph. O que ele tem Eu também a dizer? quero. O que é Nossa, absurdo? ansiosíssimo para esse Eu quero saber momento. qual que é a sua mentira, porque as suas verdades eu sei quase todas. Quase. É nessas que eu vou tentar. Poxa, deixa eu ver umas legais. Pensou, hein? Tem Ah. até medo. Porque eu... O Ralph já esteve em um relacionamento poligâmico, Já pensou? só que nem todo mundo sabia. Só que Nem as partes todo não mundo estavam... sabia. As partes não estavam Cientes. disso, né? Eu, a parte... É isso. Charlie, Cara, conta. vamos lá, então. Vou começar com uma polêmica. Lá, velho. Já beijei homens. Já beijou homens. Mas assim, beijou eu, porque o Michael beijou todo mundo. Poxa, aí É. você já... Não. Diferente, beijou. diferente. Outra categoria. Beijou. Ah, French kiss. Não. Não, então isso não vale. Eu ia usar a carta do Michael. Ih, Poxa fraco. Entregou. Tá, deixa eu... Se perdeu no personagem. Se perdeu no personagem. Vou abrir o Google Maps aqui. E agora, Pera aí. hein? Baixa o Waze no celular, tá perdidinho. no Poxa, já não pagode. dá pra falar nada de igreja porque eu já falei, né? Que já aprendi. Já aprendeu senhoras Já da igreja, seria né? uma boa, né? Poxa, seria Nossa, tão essa legal. é muito boa. Caraca. Poxa, ó. Eu já tive que... Pô, essa é legal. Eu já tive que limpar sangue mesmo, de uma pessoa acidentada. Eu tive que limpar do local que ela se acidentou. Eu... Tá inventando Pensa muito. agora. Tá inventando agora. porque só o Will... mentira. Acho que o Will tinha que ir. Eu não tava Vai preparado. contar 3 mentiras. Vai contar. Eu ia querer contar três mentiras. Não, eu vou falar. Poxa, fala, Eu vou Will. falar, eu eu tenho que vou pesquisar na internet os negócios legais. Bom, pra mim é difícil falar sobre família, porque assim, todo mundo já sabe que eu sou o pai de família. Então o José é meu primeiro filho. Eu queria falar assim, Sim. pô, eu já tive outros filhos, mas não ia dar certo. Podia ser que até parecia criança aí. Morro de medo disso. Já Mentira. pensou? Não vai acontecer, se Deus quiser. O olho fundo, help me lá no fundo do olho. O brilho no olhar, indo embora. Desaparece, opaco de tudo. Eu... Vamos lá. Bom, todo mundo sabe como Harucho que sou, fã do Teatro Mágico que sou. Vou lá. Eu já dividi uma cerveja com o Fernando Nitelli, vocalista do Teatro Mágico. Eu estou no meu segundo casamento, no auge dos meus 32 anos. E eu já Tá inventando agora. Nossa, Pô. você tá demorando, você se perdeu. Eu tô pensando em coisas que não vão comprometer pessoas. É difícil, pensar em coisas que não Pô, é que o comprometam Cleitinho terceiros. fez tão fácil, né? É porque mentiroso nato, né? O cara que é Pensei antes, mentiroso né? nato tem facilidade, né? Pô, deixa eu ver uma terceira. Eu já toquei em outro país. Ih,
Musiquei em outro país. Essas são as minhas 3 histórias. Agora, fica aí o exercício pra você, Ralph. Quais delas são verdades e qual é a mentira? Tá, eu acho que a mentira... Pensa Se eu muito. errar- Fala você, Cleiton. Tá, eu acho que as 2 primeiras são verdade e a última é mentira. As 2 primeiras tem- são que eu já tomei A breja, com Anitelli. Já tomou uma cerveja o com a casamento. Anitelli. Estou no meu 2º casamento. O pessoal daqui é bom em Exatamente. casamento, né? É isso aí, é isso aí. Eu acho que E eu essas já 2 são toquei. verdade. E eu já toquei em outro país. Eu acho que você não tocou em outro país. Você teve em outro país, mas você não tocou. Eu acho que a cerveja com a Nutella é mentira. O Ralph tá olhando com uma cara de, pelo amor de Deus, me fala qual que é, eu preciso acertar. Mente! Mente pra mim, me ajuda, por favor. Eu acho que a breja com a Nutella é favor. mentira. Eu acho. Você acha? Eu acho que a breja com a É Nutella é isso. mentira. Né? Jogando um plot twist aqui. As 3 são verdade. Eu menti sobre a mentira. Puta que O pai mente demais, velho. A mentira Tá é que vendo? não tinha Depois eu mentira. Mas que você foi minto, tocar que onde? eu que Os não 3 são legal. verdade. Eu toquei no Chile. Você foi no Chile, Você tocou pô, no Chile? Né? Bebaralhaço. Então, eu pensei que lá que você nunca tinha bebaralhaço. tocado. Catei qualquer instrumento lá e toquei. Ah, não. Então, eu lembrei que a lua de mel de vocês, né, foi pro Chile. Então eu falei, porra, mano, ele vai meter um caô de que ele deve ter pego, sei lá, 2 pedras, batido, e, sei lá, ser um ritual de sorte. Eu tenho vídeo Exato. tocando no Chile. Caraca. Aí eu com certeza falei assim, não, isso aí não entra na categoria tocar, entende? Aí eu já tava ali preparado. Não, eu toquei. tocar, você não eu não tocou, fiz um não. show. Eu não fiz um show no Chile. Eu falei que eu toquei no Chile. Musical. O cara meteu Musical. um... Ali É ele isso. entregou. Eu menti Mas sobre a vamos mentira. lá, né? Ô, Ralf, fala aí, ué. E agora? Agora Deu tempo pra fui você eu. pesquisar Agora no vamos lá. Google aí Ele já. tá pesquisando no Google. Não, aqui. eu porque a fama vou ler dele é umas muito legais grande. aqui. É. Ó, vamos lá então. Eu já me afoguei na piscina de bolinha do McDonald's. Essa é uma primeira afirmação. Eu só consigo imaginar a cena. Eu já tive cabelo, ele vai falar. Conheci Eu o acho Ralf que é com mentira. cabelo. Conheci o Ralf com um coque samurai. Eu já tive o coque samurai. Eu já tive Pô, Rafa, um quer que eu falo coque pra você? Eu pedioto. falo, Eu Rafa, já não fui tem um problema. pedioto da vida. Já foi um pedioto. Eu já fui um pedioto. Que deve ser difícil de acreditar, mas é verdade. Eu já fui um pedioto. E... Muito bom, velho. Ah, essa é boa. Eu já toquei em outro estado brasileiro sozinho. Jamais toquei no Estado brasileiro. Eu já toquei em outro estado brasileiro É sozinho. mentira, é Então, mentira. só recapitulando pra vocês. Já me afoguei aí é numa mentira. piscina Não. de bolinha do Pra mim é McDonald's. terceira mentira. Não precisa nem continuar. Eu a gente já. sabe que você nunca tocou Eu no estado. já. A gente sabe. Não pira. Não pira, você nunca tocou no Não, estado. você acha que é essa, Will? Você acha que eu nunca toquei em outro estado brasileiro? Eu acho, tenho certeza. Eu também. E você, Cleitão? Eu também acho que é essa. Eu também acho que Você também acha? Aham. Ah lá. Vai. Engana É a gente, verdade, pô. As 3 são verdade. Canalha, mentiroso. Vai, eu copiei o William. Vasco da Gama, Caralho, simplesmente. Olha isso. Pô, e cara. sabe qual é estado? isso. Tem registro disso. O meu primeiro, a música Lembranças, da Lighthouse. Nossa, agora que eu vi a faixa ali do áudio, tá... Tudo bem, pode continua. Foi no Rio Grande do Sul, em Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que eu toquei lá, eu gravei. Olha, terra de Fresno. E foi boa. em Gramado e Porto Gramado. Alegre. Já fui lá. Gramado, fui pra algumas lá. das cenas daquele clipe que meu amigo Maurício, beijo Maurício, É isso. lá de Porto Alegre, Muito lindo o clipe, viu? Muito lindo o clipe. foi e a captação do áudio daquele clipe foi da câmera que ele gravou. Porque nós fomos pra olha Gramado aí. fazer a imagem, nós fomos pro gasômetro lá de Porto Alegre fazer a imagem também. E daí no último dia a gente foi, nós fomos como se fosse um botânico lá que tinha perto da Casa do Mal. E normalmente umas orquestras se apresentam. Então tinha uma armação, todo um palcão lá, mó bonitão, gigantão. E eu toquei lá e ele gravou, que é a base do clipe, né? E a gente usou aqui o áudio do microfone direcionado lá pra mim. E o áudio ficou muito bom. E ninguém acreditava nisso. Muito Falei bom, é assim, muito forte, hein? Poxa, não. Essa aspa aí é muito forte. Eu vou te mandar o link depois, Cleiton. Depois, mano. A gente ficou avalia, muito bom. porque muito bom é forte de falar. Ficou hein? muito bom.
É isso. Pô, é isso. É um mentiroso nato também, né? Mentiroso Não, O Pidgeotto, ó. O Pidgeotto é corte. sacanagem. Porque ele tinha o coque samurai, mas aqui na frente, aqui já tava faltando já. A calvície já Era tava... tipo uma piscina, né, cara? Você conseguia. Exato, ver um que tava- trampolizinho. Você viu o fundo. Você Você viu o vê o fundo. fundo. Eu tô ligado. Exatamente, Eu também tava nesse mesmo momento, nesse mesmo rabinho. período aí. O Só que eu não tinha rabinho o ali coque samurai. atrás era só escadinha era ralo. pra você subir e pular. Exatamente. Ó, mas ó, pega esse glitch agora. O pai vem num gancho forte. O Ralph falou de gravar, de tocar, e eu quero puxar um assunto aqui, que é tocar. Porque, pô, somos músicos, né? De bandas, todos. E a gente passou por um perrengue absurdo aí, todo mundo que é músico sabe, tanto os profissionais quanto os que tocam por hobby, que foi a pandemia do coronavírus, Nossa. que, pô, já vem se estendendo aí por mais de 2 anos. E o cenário musical, artístico em geral, mas o cenário musical sofreu muito com a ausência de eventos, shows. A Earlier, que é uma banda interestadual, ficou, pô, sei lá, a gente tá há mais de anos sem fazer show, acho que 1 ano e alguma Parado. coisa sem fazer um show, parado, assim. A gente tá gravando, a gente tem músicas para lançar, mas show mesmo faz muito tempo, saudades, inclusive. E agora a gente tem essa retomada dos shows, pelo menos aqui em Americana tá rolando. Recentemente teve uma nova onda de contágio do Covid, que fez dar uma brecada de novo, mas agora, aos poucos, com mais cuidados, as coisas estão voltando. Aqui em Americana, pelo menos. Como tem sido aí em Volta Redonda, Cleiton, e no Rio, em geral? Então, vou falar um pouco de como foi antes, né? Talvez seja interessante até falar um pouco de como está na minha cidade, depois de pensar no estado como um todo, né? Cara, foram diversos os momentos, assim. Primeiro veio aquela de para tudo, né? Em março, né? Parou tudo mesmo. E o cenário cultural, musical, né? Como a gente está comentando, parou, geral. Muito medo, né? Era muito assustador no início. Pô, as pessoas morrendo, e tudo muito novo. Não sabia como o tratamento, né? A melhor forma. Então, parar foi o mais prudente, que salvou muitas vidas, mesmo a gente tendo um grande índice aí de mortos, né, pela Covid, que eu entendo que poderia ter sido evitado. Real mesmo. Acho que a gente, Poxa. aqui no Brasil, a gente poderia ter menos perdas, né? Com certeza. Com certeza. Não só Com certeza. pela forma tardia como a vacina chegou, não. Acho que alguns progressos de saúde já deveriam estar acontecendo, sabe? Por exemplo, a saída dos médicos cubanos antecedeu a pandemia. E, cara, a forma como os médicos cubanos estavam fazendo um trabalho no Brasil era diferenciada, sabe? O atendimento era diferenciado, era muito mais humanizado. Eu não estou criticando os médicos brasileiros, eu estou falando como os médicos cubanos trabalhavam. E eu acho que nesse trato com a pandemia, com a expertise que a medicina cubana tinha e a forma como eles estavam aqui no Brasil, a gente teria uma forma um pouco diferente de enfrentar, né, a pandemia. Mas esse é um outro assunto. E falando do cenário cultural, assim, no estado, eu senti que no início trouxe muito medo, cara. Mas eu fiquei muito surpreso a forma como a galera se reinventou, sabe? Eu vi as bandas mainstreams fazendo lives maravilhosas, gigantes, com aquela produção, pá, tudo. Mas eu também vi muita banda independente fazendo show pequeno, pô, aparecendo no Instagram, fazendo, sei lá, um voz e violão e chamando outras pessoas e criando outras redes. Que eu falei, caraca, isso é incrível, cara, isso é muito bacana. E possibilitou outras pontes, né? O cara tava aqui no Rio, mas ele conectava com um cara lá do Sul e de fora, e produções e tal. A gente evoluiu muito nessa tecnologia, né? Hoje a gente está gravando aqui um podcast à distância com uma qualidade muito boa, que talvez para a gente seria difícil, né? A gente tava, pô, mas como é que eu vou fazer e tal? E como é que seria feito? Então a gente conseguiu evoluir muito nesse sentido, e esse foi o meu primeiro ponto positivo de observar diante desse cenário de medo que se estendeu por um bom tempo no início. Em Volta Redonda, cara, na minha cidade, antes da pandemia, as coisas já não estavam tão simples. Já estava meio devagar. Já estava sentindo que estava um enfraquecimento rolando, assim. Tanto com as bandas, com os eventos mais alternativos, assim. Então já estava rolando um pouco disso. Cara, veio a pandemia, parece que foi a última pá. Sabe? E aí foi, pô, horrível. Foi muito difícil, cara. Eu ainda estava no Centro Cultural, né, trabalhando durante todo o período da pandemia. A gente conseguiu fazer algumas ações que, pô, foram a salvação, cara. Porque não tinha grana entrando. Então a gente conseguiu manter ainda as portas abertas do Centro Cultural para fazer atividades online. Então isso foi bom. Eu chamava o cara,
para fazer com todos os protocolos de saúde, fazer uma live com um número reduzido e tal, pequeno. E a gente possibilitou pontos também com outros artistas um pouco maiores. Então isso foi legal pra caramba no enfrentamento. Mas o que eu percebi depois desse tempo da pandemia, assim, né, que aconteceu na cidade, desse enfraquecimento, é que quando a gente entendesse que agora é a hora da retomada, isso seria potencializado. Não seria uma retomada de onde já estivesse, porque teria que ser com mais força quando a retomada viesse, porque já estava enfraquecido antes. Sacou? Então tinha um pouco desse lugar de cara, quando vier a retomada tem que ser muito forte, porque já está muito difícil, mas já estava antes, então tem que ser muito forte. E agora... Já tava ruim, parece que piorou. Exato. Foi muito nesse lugar. Aí eu falei assim, caramba, cara. E agora tô sentindo um pouco disso, sabe? De ver a retomada agora com muito mais força. A galera tem que retomar e tem que fazer um esforço maior. Então, tô vendo as bandas novamente, ensaiando. Eu tô vendo as bandas gravando, produzindo material de merchandising, produzindo vídeo e tudo, porque eles entenderam que esse processo agora tem que ser muito forte. Tem que ser impactante mesmo. Os eventos, as festas e tudo, a galera tá voltando mais estruturada. Porque eles entenderam que é um espaço que não pode ser roubado em momento algum. E antes mesmo da pandemia... Eu ia falar exatamente isso. Desculpa interromper. Eu não sei se é um sentimento só meu aqui, mas pelo menos aqui, nas bandas que eu acompanho aqui da região, eu tenho a percepção de que agora parece que as coisas deram uma profissionalizada. Sabe? Parece que tá tudo melhor, tá tudo mais bem estruturado. As pessoas têm procurado mais qualidade. Talvez seja um resultado da pandemia mesmo. Que como o pessoal começou a ficar mais em casa, ficar mais online, ter que fazer mais as coisas por conta, parece que o pessoal aprendeu mais. Então o pessoal vai gravar, grava melhor. O pessoal vai tocar, toca melhor. Vai produzir um show, tenta fazer as coisas de maneira mais estruturada, para tentar não ter mais tanto prejuízo. Não necessariamente lucro, a gente sabe como funciona o underground, né? Sabe como as coisas são custosas para acontecer, mas a gente enxerga que os nichos eles deram meio que uma desmanchada. Então, talvez essa ânsia de colar num show de bandas tenha meio que feito as pessoas abrirem mão, talvez, de certos preconceitos ou de certas barreiras. Eu não vou ver show de tal banda porque é de tal ritmo. E apesar de ter uma banda que eu gosto, tem outras que eu não gosto. Então, não rola mais isso. A galera tá mais aberta. Cola mais gente nos eventos. Recentemente a gente foi em um evento na Hub, né? E, tava abarrotado de gente, super massa, super bem estruturado, bandas boas tocando, o som tá bom, as bandas estão parece que mais preparadas, parece que a galera sentiu que tem que ter mais qualidade. Eu acho que rolou assim, as bandas estão tocando de casa, a Fresno foi um exemplo disso. Nossa, cada um na sua casa gravou, fez um show, um bagulho maravilhoso. Como é que a gente junto, tocando no estúdio, vai ser ruim? Não pode ser ruim mais, mano. Não tem mais espaço para ser ruim, para ser amador. Verdade. Tem que fazer bem feito. Eu sinto isso muito aqui. As bandas estão melhorando. Bandas que eram mais podreira, por assim dizer, mais pesado, um som mais sujo. Deram aquela equalizada, chegou com uma qualidade melhor. Eu acho que a galera se ouviu mais durante a pandemia. Parou para refletir. Eu odeio esse papo de é um momento de reflexão. Mas eu acho, sinceramente, que a música... em geral, melhorou depois da pandemia. Eu acho que você teve tempo para se ouvir. Porque antes a gente tinha aquela coisa de... Não, vamos sair fazendo, faz, joga no ar. Tem muita informação, vem muita coisa de tudo quanto é lado. Vamos fazer. Eu acho que o pessoal ficou meio tipo... Não, calma, tira o pé aqui, dá um passinho para trás. Vamos ver um panorama geral de tudo. Qual que é o nosso espaço a conquistar. Como a gente tem que ser, o que a gente tem que ser e aonde a gente tem que chegar. E, sabe, eu acho que nesse sentido... isso tem que ser mantido. Eu acho que essa coisa da música para se ouvir, para prestar atenção. A música ela tem que chegar, mas ela tem que falar alguma coisa. A gente conversou recentemente, eu e o Cleiton, sobre a metalinguística da música, como as coisas têm que chegar e como as coisas têm que informar, e não necessariamente a letra tem que falar, talvez a melodia tenha que falar. Eu acho que quando as pessoas pararam para se ouvir mais e para prestar mais atenção no que estavam compondo, no que estavam tocando, eu acho que a música cresceu. A música teve a oportunidade de aprender com ela mesma, sabe? Eu acho que isso não pode se perder, cara. Assim, eu sei que pode parecer xaropagem minha, assim, que eu costumo falar isso
geralmente emocionado, né? Recentemente, eu até compartilhei com vocês, o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho mais velho, o Juninho, e ele tem 14 anos agora, e ele começou a tocar bateria, e a minha irmã também, a mãe dele, ela também é cristã, e ela frequenta a igreja, e ele tocou bateria na igreja, e, pô, eu liguei pra ele pra poder parabenizar ele aos prantos, assim, cara, me debulhando em chorar, porque a música, eu gosto de fazer essa analogia, e é uma coisa que eu ouvi até em paralelo com o que eu ouvi com o Emicida falou, que assim, eu sou cristão, todo mundo sabe. A gente fala bastante aqui sobre Cristo no podcast. Eu venho de uma família católica, apostólica romana praticante, né? Amém. Um beijo, Vó Maria. Ralfinho conheceu ela, grande Vó Maria. Nossa, Vó Maria, um abraço. Nossa. E eu sou o primeiro protestante. Eu sou o primeiro protestante desviado da minha família. E assim, e foi muito por conta da música, cara. A música me fez parar para olhar para o protestantismo com outros olhos e começar a frequentar uma igreja e depois conhecer um pouco mais da palavra e tudo mais. Mas assim, quando meu sobrinho tava tocando, pô, eu recebi um vídeo dele tocando, todo quadradinho, compartilhei com todo mundo, dele tocando todo quadradinho, mas lá firme, tocando, sabe? Cara, eu chorava que nem uma criança, porque eu falei isso pra ele, eu falei, Ju, o tio é peão, porque eu sou peão, não tem jeito, né? É a minha profissão, mas eu sou apaixonado pela música. A música é uma coisa que transcende tudo que eu faço. Pô, eu tô com o meu filho e eu faço tudo com ele cantando. Eu mostro música. Quando o Ralph chegou aqui, a gente tava ouvindo For Fun. E eu mostrando pra ele, Zé, essa é boa, Zé. Escuta essa. Tá louco, meu filho tem 3 meses. Vai fazer 4 meses. Ele não ouve um A. E eu danço com ele. Ontem eu mostrei Tarcísio do Acordeon pra ele. A gente se divertiu. Ele dá risada. Ele gosta do barulho, do movimento. Porque assim, cara, eu sou pirado nisso. E uma coisa que eu falo que para mim é uma charopagem minha isso, né? Mas assim, eu sou cristão, o meu motivo de fé é Cristo, mas a minha religião, porque a religião vem da palavra religare, né? Que é de religar, reconectar. A minha religião é a música, cara. Toma essa daí. Eu sou perdidamente desesperado por isso. Pô, o pessoal fala, pô, mas é xarope, ouve funk, nada a ver. Pô, eu ouço um forronejo, ouço um funk. Aí, pô, eu vou lá, ouço um jazz, um jazzaço, charopaço, assim. O Dandan fica reclamando dos solos de contrabaixo, chato pra caramba. Aí vai lá, ouve um Vulfpeck, muito bem bolado, muito bem escrito, muito bem executado. Aí vai lá, escuta um L7. Aí vai lá, mas assim, cara, porque eu sinceramente sinto isso, que a música, ela tem esse poder exagerado, assim, gigantesco de mover a montanha, cara. É uma coisa biruta, assim. E eu acho mesmo que as pessoas têm que ter mais cuidado, têm que ter mais carinho, têm que ter mais empenho em fazer. Pô, é assim, eu quero me divertir com isso só. Cara, vai lá, faz isso. Mas, todo mundo sabe que a droga do músico é o palco, é o aplauso. É Também. a coisa mais viciante da face da terra. Não existe droga mais viciante que o aplauso, cara. Só quem acabou um show, recebeu um aplauso e foi gente em cima do palco falar, cara, que show foda. Dá aquele abraço em você suado e nem liga, né? E, mano, aquilo é absurdo, é um êxtase, um negócio inexplicável. E eu, sinceramente, tenho isso. Tenham esse cuidado com a música, façam os shows funcionarem, continuem cuidando das coisas, porque, cara, a música é foda, é simplesmente foda, não tem como dar errado se vocês se esforçarem para dar certo. E é bem isso mesmo, né, porque a minha própria história com a música, que eu já havia falado antes, eu vou muito mais dessa cena de reunião de pessoas. Nós mesmos, né? Tipo, eu e o Will, que tínhamos, que quando ele fazia parte, né, ainda faz, da Lighthouse, esse tempo que a gente ficou sem se ver, sem ensaiar, a gente tinha um show que ia ser muito bacana, marcado para março, eu lembro até hoje, ia ser um show com a Brunx, né? Ia ser muito legal pra gente, a gente tava muito na vibe de tocar, e daí veio a pandemia, veio esse tempo, e daí, de repente, quando a gente se reencontra, cara, só da gente se reencontrar, a vontade já é outra. Você tá vendo a pessoa, você tá tocando com outra pessoa, eu acho que ressuscitou um sentimento do que, por exemplo, era diferente de toda segunda-feira eu vou ensaiar.
Então aí você já chegava no ensaio, já, poxa, é aquela coisa só, né? Então, infelizmente, foi por esse meio da pandemia, mas eu acho que esse tempo sem relucidou o que é você estar com as pessoas e trocando. Acho que energia, né? Não sei. Trocando outra figurinhas. coisa. Trocando. Poxa, olha só, eu consigo tocar isso e orna tanto essa junção, né, de emoções ali. É muito boa, é inexplicável. E o Lucas Afresno, ele falou disso recentemente, que no show que eles fizeram no Lollapalooza, um grande show que teve o Lulu Santos e tudo mais, e teve vários percalços. O show quase não rolou porque tinha risco de cair raio no meio da galera, pelo espaço ser muito aberto. Tiveram que cortar música do set. Eles estavam super nervosos, tipo, ele não conseguiu cantar tão bem quanto ele consegue. E aí uma enxurrada de críticos vieram e pipocou vídeo no YouTube, pipocou. E a galera começou a cobrar o Lucas, falou assim: poxa, Lucas, e aí? O que você acha disso? Poxa, nossa, o que você acha desse cara falando de você aqui? E daí ele falou, tipo, mano, não interessa como que tava o som, como que tava o tempo, como que estavam as coisas. Interessa o que aconteceu ali. Interessa o que ele mandar um fora Bolsonaro, colocar no telão para todo mundo ver, colocar a galera, a emoção de tocar. Sabe? Poxa, fazia 2 anos que nada disso acontecia, que muita gente passou fome, passou necessidade que estava ligado com música. Então, tipo, essas dificuldades técnicas que eles tiveram não chegam aos pés da emoção de estar junto ali de novo, com uma enxurrada de gente cantando, gostando de ver a galera lá de novo, sabe? Então, pra mim, isso é o que eu mais curti de ver nessa volta que a gente puxou, dessa emoção de se ver de novo. Não é mais, não ficou tão normal se ver de novo. E hoje em dia é uma coisa espetacular poder estar reunido com qualquer pessoa que a gente ficou longe nesse tempo. Pode crer, Ralph. Então, aqui o que eu tava falando sobre potencializar, né? A galera tem potencializado aqui os eventos também. E isso é muito bom. É muito bom. Eu até tenho comentado com frequência no Twitter a quantidade de eventos que tem acontecido. Por exemplo, na cidade ontem teve show do Jorge Mateus. Ok. Mas também teve... Aí sim. Pelo amor de Deus. Pai gosta, viu? Meu amigo. Pai se acaba. Pra delírio do Will, teve Jorge Mateus na cidade. Mas, teve Alexandre Pires na cidade. Como também Muito teve os eventos forte, alternativos. muito forte. Meu Deus. Maneiraço, né, cara? Maneiraço. E é legal também perceber que os eventos alternativos também estão acontecendo. Teve o Imbica, que é uma festa incrível. Rolou já 2 edições. Vai rolar a Corja agora, acho que na próxima semana já tem a Corja. Teve a Suave voltando, que é um evento muito maneiro que vocês poderiam, um dia que estivessem aqui, colar também. E, cara, eventos mais assim, roda de samba voltando. O Juremeiros, que é um grupo de samba que já tá fazendo bastante eventos. O Samba do Abacateiro fez a primeira edição de volta. Então, tem muito evento legal rolando, cara. Então, e as bandas também já estão começando a fazer. Teve um evento que a galera fez aqui há pouco tempo, deve ter uns 15 dias, que foi o Undergroove, com 3 bandas alternativas e também um artista de trap alternativo. Juntando isso tudo. É muito maneiro, cara. Então a retomada está sendo muito potencializada. A galera está chegando com uma estrutura melhor, muito mais preparada, assim como a gente comentou, que deve ser. Que nesse tempo a galera se aprimorou pra caramba nisso para fazer os eventos acontecerem. Pô, que massa. Eu realmente acho que algumas barreiras caíram, cara. Acho que realmente o papo do preconceito entre ritmos, que sempre rolou essa rixa, coisa de adolescente, né? Verdade. Coisa de roqueiro, né? Mano, assim, Exato. acabou, pô. A gente se tromba num pagode hoje, amanhã tamo lá na Hup, curtindo um underground inteira, estouradas. E aí, mano... Esse sou eu na vida. Eu acho que estar com as pessoas é uma coisa tão importante que essa barreira do ritmo e do estilo musical, ela simplesmente se torna irrisória, cara. Ela se torna inútil. É isso. Cleitaço. É verdade. Sem palavras, meu irmão. Sem palavras. Que isso?
prazer. Isso, eu falaria Que prazer. muito mais coisas aqui ainda. Não, dá pra gente ficar horas aqui. Batemos o recorde em tamanho de episódio. Ficou um episódio Caramba. assim, ficou coisa de maluco. Ficou uma deliciona. E a hora passou Eu sou muito palestrinha, não tem como, né, cara? Palestrinha, Pô, mas é muito gostoso de ouvir, cara. É muito gostoso de ouvir. O carioca falar, é um velho. perigo. O carioca é um Ralph, perigo. O Ralph é um carioca fora do Rio. Vai dando risada das coisas que ele fala, que daqui a pouco você tá pelado na cama com ele, meu amigo. Toma cuidado, ó. Amigos, prazer, tomem cuidado imensurável. com os cariocas. É isso. Pô, eu vou pedir pro Ralph se despedir antes e deixar suas redes antes de pedir a despedida do Cleiton. Por favor, Ralph e Ricardo. É isso, gente. Pô, agradecer o Cleitaço, que é um irmão, que é um amor, que é um amante. Não tem Agora eu tô como. chorando já. A última vez que ele veio pra cá em Americana. Porque falando um pouco mais da nossa amizade, a gente se conheceu muito por causa da... Pessoalmente por causa da Earlier, né? Ou da Earlier, né? Como algumas pessoas chamam. Mas a gente criou um link com vínculo. Um vínculo de afeto muito forte. E eu sou muito feliz por ter conhecido o Cleitão e poder ter esses momentos de partilha que nem a gente teve agora. Então, pô, agradeço demais você ter arrumado um tempo pra gente, pra essa primeira parte, porque vai ter parte 2. Vai ter que ter. Não Demorou. tem como não ter uma parte 2. Agradeço. Poxa, agradeço também aos feedbacks que a galera tá dando para as nossas artes, que agora os nossos episódios têm uma capa. Então, poxa, Isabela, muito obrigado. Beijo, Isa. Brigadaço. Poxa, tá Isso dando uma tá lindo, repaginada animal. E tem mais, viu, Eu gente? adorei ver e isso, vai gente, vir mais. adorei. E vem mais novidade aí, viu? Prepara que vem mais novidade aí. Sigam. Eu, Sim. Bela Moreno. Eu, Bela Moreno. Sigam lá, porque ela Manda, é bizarra viu? de bom. Manda. É bizarra de bom. Ficou muito bom, galera. Ficou muito legal, tá? Então, para quem eu sou quiser me público acompanhar ouvinte. um pouco mais, as fotinhas com o quadradinho branco que eu posto, Instagram e Twitter é RalphLTH. Então, muito obrigado, gente. E é isso. Te amo, Cleiton. Oh, meu Deus. É isso. Cleiton, se você quiser deixar seu recado final e suas redes sociais, por favor. Ó, primeiro eu quero agradecer a vocês e também ao Dan, que não tá aí com vocês hoje, por essa iniciativa, né, do podcast, porque é uma prosa, é uma conversa, né, natural, coisa nossa, eu também me incluo nisso, porque a gente sempre conversa muito quando a gente está junto, né, mas o quanto a gente cresce, o quanto a gente amadurece e o quanto esse processo de rir de todas as coisas que a gente já vivenciou trazem cura, é incrível. E quando vocês fazem isso aqui, registrando no podcast, eu tenho certeza que alcança outras pessoas também e percebem que através desse vínculo que a gente tem, que a gente chama de amizade, que a gente chama de irmandade, é tão forte que faz com que a gente se torne uma pessoa melhor cada vez que esteja junto. Então eu quero agradecer vocês por essa iniciativa, por ter me convidado para estar aqui falando um pouquinho do que eu vivi, das coisas que me circularam, né, pela vida e o quanto a gente se conectou através de todas as nossas experiências. Eu agradeço muito a vocês todos. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do que eu faço, um pouquinho mais do que eu sou, pode me seguir também nas redes sociais. No Instagram eu sou o Cleiton, no Twitter eu sou o Cleiton o Cleiton e no Facebook, que é a rede extinta, né, eu sou o Cleiton Pereira. Então lá tem um pouquinho, com frequência eu tenho usado mais o Instagram e o Twitter. E lá eu falo um pouquinho também dessa parte da minha vida além da música, né? Coisas do cotidiano também. Então fiquem à vontade, serão todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, todos. É isso. Pô, E ó, só fazer uma antes, porque eu acompanho. Acompanho fielmente o Cleitão, né? No Twitter. E ó, antigamente ele tava fazendo a quilometragem dele lá, a corrida dele, em 1 hora. Hoje em dia, já tá 55 minutos, o homem viu? tá voando. Olha aí, O ó, homem olha a tá evolução. voando, O homem tá viu? voando, Eu hein? só queria Então, deixar segura, hein? registrado isso daí, ó. E São Silvestre vem aí, hein? Não que eu queria Segura, hein? falar, né? Não que eu queria falar, mas já que você falou, é algo assim, lá no Twitter eu sempre tenho corrido com frequência e foi algo que me trouxe resultados bons, assim, me fez bem, eu não tô buscando nada, eu não tô querendo correr São Silvestre, eu não tô querendo emagrecer absurdamente, não tô querendo nada disso não, eu tô querendo voltar a me exercitar bem, acho que é um cuidado, isso é importante pra caramba. E é legal você perceber isso, Ralph, porque nesse tempo aí de 1 hora, que seja, às vezes eu tava correndo 5 km, 7 km. Então, o meu tempo melhorou, o meu trajeto melhorou e, consequentemente, cara, a gente começa a viver melhor e é importante pra caramba. Porque, como a gente falou aqui no episódio, pô, comer um churrasco é forte demais, cara.
entrar de cabeça num torresmo fritinho é Vou muito jogar, bom, galera. vou Beber, eu não vou jogar deixar de uma na beber. roda. Entende? Vou Eu não jogar vou uma deixar na de roda. tomar um Gelonice. Não vou deixar. Não vai ter como esse ficar homem- sem tomar. o que Não vai esse ter como. homem Então, vai pô, ter? tem que equilibrar. Eu, como um bom libriano, eu tenho que equilibrar as coisas, entende? Um bom librianjo Um que pouco sou, de droga, um eu pouco tenho que de equilibrar salada. as coisas. Então, eu tenho Librianjo. corrido um dia sim, um dia não. E, cara, tá sendo mais leve pra mim. A vida tá melhor com esse processo. Que massa. Legal isso, você eu reparar, vou- Ralph. Obrigado, Vou seguimores. jogar na roda. Vou jogar na roda. O que esse homem vai ter de disposição pra jogar-lhe um quadradinho num funk agora vai ser coisa de Misericórdia! maluco. Me esquece, me Ei, não vai ter esquece. jeito, não vai ter jeito. O Vai que eu quadradear a o noite que eu toda. rabisquei no Embica, aqui em Volta Redonda. Gente, tá louco. Ó, o que aconteceu no Embica, fica no Embica. Caramba, Vamos guardar, meu isso, Deus. vamos guardar isso pro próximo episódio. Vamos guardar isso pro próximo episódio. Ou pra uma mesa, assim, ó. Mesinha de bar, quadradinha, loguinho da escola no meio, 4 cadeirinhas ao redor, forte. torresminho na mesa, amendoinzinho na mesa. A gente vai sabendo sobre o que Embica. pariu. O Embica vai embicar. É isso. Senhoras e senhores, eu sou o Will Bertoleto, tanto no Instagram quanto no Twitter. Não tenho andado muito presente, apenas compartilho as coisas ultimamente, porque o pai tá no turno, viu? O pai trabalha. Meus amigos, o que o pai trabalha é sacanagem. Cleiton Pereira, você é meu irmão, você sabe disso. Você é um pedaço meu fora de mim. Eu e o Cleiton, nós somos pessoas imensamente parecidas e, ao mesmo tempo, imensamente diferentes. A gente tem uns pensamentos muito conexos, nossos pensamentos. Verdade, Só que tem nós uma temos conexão. abordagens diferentes. É isso. O Cleiton é um palmeirense que torce pro Vasco, eu sou um vascaíno que torce pro Palmeiras. É isso. Vasco e nada mais. Simplesmente Vasco. O Giga. É isso, meu irmão. Que prazer, viu? O Que gigante prazer da tê-lo colina. aqui. É isso. Ô, Você prazer sabe que desde que a gente... imenso. Mais uma vez, gente. Obrigado de coração. Eu amo vocês. Amo Desde que a mesmo. gente idealizou esse podcast. E o Dan fez falta, cara. O Dan Pra fez ficar falta, aqui hein? falando, Queria pô, falar isso aqui, Cleitinho, hein? a gente boa demais. O bicho é gente boa demais. É, Ai, Gleitinho. cara. E desde que a gente idealizou o podcast, o Cleiton, sei lá, acho que foi o Cleiton e o Lucas foram as primeiras pessoas com quem a gente falou e, pô, a gente precisava ter vocês aqui. A gente não vai fazer um podcast só nós 4 aqui, sem o Ralph. Tira o Ralph daqui. Nós 4 sentadinho, Ô, louco. falando merda à vontade. Não sei se vai gravar, não sei se vai pro ar, mas a gente vai falar merda à vontade. Perigosíssimo esse tipo É de isso, coisa. senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está chegando ao fim mais um episódio de Do Sofá é Fácil Falar. O podcast que fala sobre todo e qualquer assunto, mesmo sem saber de absolutamente nada. Foi um prazer ter o Cleiton aqui presente. E também será um prazer ter você nos seguindo no Instagram, que é o Instagram @do Sofá é Fácil Falar, tudo junto, sem acento nenhum. Fiquem bem, cuidem de suas cabecinhas, porque a vida é louca, mas ela é pra ser vivida. Beleza, time? Alegria. Um beijo, até a próxima e tchau. Fala, galerinha! Tô online, hein? Prontinho para gravar o episódio. Muito ansioso, esse episódio vai ser incrível. Tô muito ansioso para gravar. E, pô, tá ligado, né, Cleitinho? Nossa, vai ser bom demais. Muito ansioso. Só mandar o link, hein? Caralho, tá de sacanagem, hein? Como assim, pô? Vocês já gravaram? Ah, tá de sacanagem, hein? Pô, aí complicou, hein, família? Só queria deixar aqui o meu beijo, o meu afago aí pro Cleiton. Mas é isso, né? Vida que segue. Um dia a gente perde, no outro a gente perde pra caralho. Do Sofá é Fácil Falar, conta com a colaboração de Catapulta Produções. Gravado e editado por Will Bortoleto. Identidade visual por Júnior Lima Design. Arte por Isabela Moreno. Até a próxima.